Fala galera do Praticamente Inofensivos, aqui que tá falando é Eric Batalha. E como é que vocês estão? Eu tô muito bem, tô bem demais, tô feliz, tô aliviado, né? Não deveria ainda, mas eu tô aliviado porque saiu o primeiro episódio de The Last of Us no HBO e, bom, vocês vão entender do que eu tô falando. Ah, pessoal, antes de mais nada, vamos voltar um pouquinho lá pra 2013. Eu lembro exatamente do clima que estava rolando com toda a expectativa do lançamento de The Last of Us. Na ocasião, é importante falar que eu era muito fã da franquia Uncharted, já era fascinado. Eu não lembro se estava no segundo ou no terceiro jogo, mas o importante é que era a minha franquia preferida do PlayStation 3 no momento. E isso não era só por conta dos quesitos técnicos da produção, mas por conta de todo o cuidado que as pessoas envolvidas no jogo tiveram de compreender de que forma aquela história se inseria dentro do gênero, todo o cuidado de estudar as referências que eles estavam utilizando e de criar personagens que se inseriam na narrativa que nem uma luva. E por conta de toda essa bagagem que a Naughty Dog, a empresa responsável pela produção do jogo, tinha, e por todo esse crédito que ela tinha no mercado também, era muito difícil a gente não ficar ansioso com o lançamento, que era alardeado como o maior lançamento daquele ano e um dos jogos mais ambiciosos da produtora. E foi isso que a gente recebeu. A gente foi inserido em The Last of Us em um mundo pós-apocalíptico, através da perspectiva de pessoas muito diferentes entre si, mas que ao longo do jogo foram transformadas por conta das coisas que elas estavam vivendo juntas. Então, muito além de ser um jogo sobre zumbi, The Last of Us é um jogo sobre pessoas e como essas pessoas elas são profundamente impactadas pelas coisas que elas vivem em situações extremas. É claro que na época tinha muita coisa sendo produzida nesse sentido, tanto na televisão, com The Walking Dead, quanto em jogos como Dying Light, Dead Island, jogos que tinham uma perspectiva muito parecida. Então eu não consegui deixar de pensar em alguns momentos que a minha expectativa era mais por conta do hype e por conta do meu carinho pela empresa do que pelo jogo em si ou algo de novo que o jogo traria pra mim. E eu não podia estar mais enganado sobre isso. O jogo foi lançado, os reviews começaram a sair, eu não estava entendendo bem tanta empolgação, né? Mas eu me empolguei também de qualquer forma. E o que a gente recebeu foi uma obra-prima, primorosa, sobre relações humanas em um mundo pós-apocalíptico e como algumas experiências traumáticas podem transformar uma pessoa, levar ela para o fundo do poço e principalmente como sair desse poço. Hoje a gente vai focar um pouco mais na série, mas fique sabendo que muito do que eu vou falar sobre esse primeiro episódio vale tanto para a série quanto para o jogo, porque algumas coisas foram transpostas de uma mídia para outra de uma forma quase direta. Então, vamos lá? Bom, a série já começa de um jeito um pouco diferente do jogo. Aqui a primeira cena traz um talk show com dois especialistas em infecções, em micro-organismos, falando sobre a possibilidade de uma pandemia. Aqui a série já dá uma piscadela pra gente, a gente já entendeu isso, para ela mostrar que tá ciente de tudo o que aconteceu nos últimos 2 ou 3 anos. Vale lembrar que a discussão do jogo The Last of Us sobre uma pandemia aconteceu muito antes da pandemia que nós vivemos. Então foi muito importante, na minha opinião, que a série conseguisse ter consciência do impacto que essa discussão teria e da responsabilidade que ela tinha com relação a isso. Bom, essa cena começa bem humorada, com um entrevistador falando com um infectologista sobre a possibilidade de uma infecção viral a nível pandêmico e de como isso seria mais ou menos provável na realidade da década de 60, que é quando o programa se passa. Um outro cientista, interpretado pelo grande John Hannah, traz toda a capacidade dele de tratar de um assunto sério com um olhar cínico para falar sobre a possibilidade de uma infecção não viral, mas fúngica, que naquele momento seria pouco provável por conta das limitações dos fungos, mas que, a partir de um processo de aquecimento global, esses seres poderiam evoluir a ponto de conseguir infectar humanos que têm uma temperatura um pouco mais elevada. O que acontece é que a base científica disso é um pouco discutível, não existem indícios de que isso seria possível, porque o corpo humano tem outras formas de proteção além da temperatura, mas o importante aqui é que a série consegue aliar a possibilidade de uma pandemia através de uma infecção em massa com algumas mudanças no clima do planeta a partir de ações humanas. Então, ela consegue trazer essa responsabilidade dessa catástrofe que a gente sabe que vai acontecer no futuro com nossas próprias ações. E isso foi fenomenal para abrir essa série. Bom, a cena corta e a gente é levado para o início do século XXI. A gente é apresentado para Hannah, uma garota de 13 ou 14 anos, que se mostra responsável, amorosa, afetuosa, cuida do pai,
é muito benquista pelos vizinhos, tem uma relação boa com todo mundo à sua volta. Ou seja, é uma criança de fato exemplar, uma criança que acompanha a gente, que é o nosso olhar dentro do início, da introdução daqueles personagens, e porque nós criamos uma relação muito próxima, de muito carinho. Se trata de uma sequência muito aconchegante, em que a gente cria relações diretas com o personagem. Uma sequência em que alguns sinais dessa grande catástrofe que está por vir são postas em algumas cenas de forma muito sutil, nada direto, como se as coisas estivessem acontecendo e a gente, assim como os personagens da série, estivessem completamente alheios a isso. Então, um pouco mais de atenção faz com que a gente perceba todos os indícios do que está prestes a acontecer, mas a gente não percebe isso diretamente, porque é algo fora da nossa realidade imediata. Fora da realidade imediata ou simplesmente ignorado pelos nossos sentidos, porque uma realidade conveniente, a gente sabe, nem sempre é muito bem-vinda. Toda essa primeira parte, esse primeiro ato, eu diria, da série, é muito importante para a gente poder entender a protagonista. A gente define a Sarah enquanto uma protagonista nesse primeiro momento, a gente simpatiza com ela, a gente entende muito do background da personagem, mesmo sem ter sido falado sobre a mãe, sobre uma relação aprofundada dela com o pai, com o tio, com os vizinhos, enfim. E isso tudo é muito importante porque quando vira a chave, o estouro da crise, a reação da Sarah, que é uma criança, ela se torna muito mais impactante pra gente, sentindo medo, se sentindo vulnerável, estando muito dependente dos adultos ali próximos dela. E isso tudo fica muito claro numa cena que foi transposta diretamente do jogo para a série, que é a cena da fuga na caminhonete com o pai e com o tio. Essa cena ela é toda filmada de dentro da cabine da caminhonete, ou seja, eu tenho uma visão muito claustrofóbica do que está acontecendo, sempre a visão da Hannah. Sempre a visão da Hannah do banco de trás do carro. Muita coisa acontecendo do lado de fora do carro, mas tudo que a gente tem contato é a visão dela. Então, se tem uma casa pegando fogo, se tem gente na rua, se tem gente sendo atacada, se tem gente fugindo, todas essas coisas grandiosas que estão acontecendo, a gente vê a partir do banco de trás da cabine de uma caminhonete. Então isso é muito interessante, para poder ditar o tom dessa cena. E isso é muito interessante, porque toda essa sequência faz crescer a tensão em cima da segurança dos personagens. Em uma obra medíocre, em uma obra menos audaciosa, tudo isso significaria uma quebra de expectativa no momento seguinte, que acabaria com os personagens em segurança, salvos por alguma força Deus Ex Machina, mas aqui as coisas acontecem um pouco diferente, né? Mesmo depois de ter conseguido fugir dos infectados, depois de ter chegado fora daquela zona de perigo, o Joe e a Sarah, feridos, encontram um agente de segurança, um soldado. Esse soldado recebe ordens para atacá-los e, num ato desesperado de salvar a filha, o Joe se joga pro lado, acaba sendo atingido de raspão por uma bala, acaba sendo salvo pelo irmão, que havia se separado há poucos minutos, e essa salvação acaba sendo, na verdade, trágica, porque a filha dele, a Sarah, acaba sendo atingida por um tiro e morre ali. E esse é o momento em que a gente entende, de fato, o personagem, o Joe, que vai ser o nosso protagonista pelo resto da série inteira. O Joe, naquele momento, morre também. O apocalipse pessoal do personagem acontece com a morte da filha. Ele se torna uma pessoa dura, violenta, muito introvertida. Ele se torna um produto, um subproduto daquele mundo. Aí a gente tem um pulo de 20 anos para o futuro, né? O mundo ele se inseriu num estado permanente de sítio, muito militarizado, muito precarizado. As pessoas vivem em uma situação quase desumana dentro de algumas zonas de quarentena, controladas pela Fedra, que é uma força militarizada, que foi o pouco que sobrou do que um dia foi o governo dos Estados Unidos. O Joe se apresenta como personagem muito brutalizado por esse mundo, um personagem com pouca sensibilidade acerca das coisas que acontecem em volta dele. Isso fica muito claro na cena em que uma criança que acabou de ser morta por estar infectada precisa ser cremada. Uma mulher que está ali fazendo esse trabalho junto com outras pessoas não consegue pegar o corpo da criança e jogar no fogo. E Joe consegue sem problema nenhum. Ou seja, ele realmente não tem sensibilidade nenhuma com relação a esse tipo de coisa. Então, muito daquela virtude que a gente vislumbrou no primeiro ato do episódio com a filha dele, a Sarah, morreu. Né? Aqueles traços de um pai amoroso, de um pai preocupado, bem-humorado, morreu.
não existem mais. Ele não é um herói, ele se apresenta, na verdade, ao contrário, em vários momentos como um vilão nessa série, uma pessoa temida, uma pessoa que faz contrabando, uma pessoa que não tá nem aí pro bem-estar de outros, senão ele mesmo, e no máximo uma preocupação com a única família que resta a ele, que é o Tommy, o irmão dele, que já tá desaparecido algumas semanas nesse ponto da narrativa. Motivado a sair dessa zona de quarentena, a encontrar esse irmão que tá desaparecido há algum tempo, ele e a companheira dele, a Tess, tanto de vida quanto de negócios, isso não fica muito claro aqui nesse primeiro episódio, para mim pelo menos, precisam de uma bateria de carro, e a pessoa que iria vender essa bateria de carro para eles acaba vendendo essa bateria de carro para outra pessoa, recebe o pagamento dos dois, entrega uma bateria de carro para essa outra pessoa já destruída, a bateria de carro não funciona, essa transação acaba não indo muito bem, e o Robert, que é esse contrabandista, acaba sendo morto, né, por essa outra personagem. Quem é essa outra personagem? A gente está falando da Marlene. Marlene é uma personagem importantíssima ao longo da série inteira. Marlene é líder de uma célula revolucionária chamada Vagalume, que é um grupo de pessoas que lutam contra o domínio da Fedra dentro desses espaços militarizados ao longo do país inteiro. E a Marlene precisava também dessa bateria de carro para poder tirar uma coisa da cidade, que era muito importante para esse movimento. O que é essa coisa? O que é essa carga tão valiosa que ela precisa tirar da cidade? É justamente a outra protagonista da série, a Ellie. A Ellie representa aqui uma esperança oculta até esse momento para os vagalumes, que precisa a todo custo ser levada para outro QG, e a esperança de fazer isso é profundamente abalada pela bateria de carro queimada. A história desses dois personagens se cruzam, do Joe e da Marlene, os dois com objetivos completamente diferentes, mas ambos com a vontade de sair da zona de quarentena. Então aí eles firmam um trato de o Joe levar a Ellie para esse QG dos vagalumes, fora da zona de quarentena, utilizando todas as habilidades de contrabandista que ele adquiriu ao longo desses 20 anos, e em troca disso ele receberia um carro nesse QG dos vagalumes para poder ir atrás do irmão. Ou seja, são dois objetivos que acabam se cruzando, e eles aceitam essa missão meio que a contragosto, mas aceitam. A Ellie nesse momento é apresentada pra gente enquanto uma pessoa agressiva, boca suja, uma criança que cresceu aparentemente sozinha, não tem pai, não tem mãe. A gente pouco sabe do passado da Ellie. Eu sei algumas coisas de background dela do jogo, mas eu não vou jogar spoiler do jogo aqui, eu vou deixar a gente seguir o fluxo da série. E na verdade, uma das poucas coisas que a gente sabe, a partir desse primeiro episódio, é que a Ellie é muito importante para a causa dos vagalumes. Né? Para a causa dos vagalumes, que em primeira mão seria simplesmente se livrar do controle da Fedra, mas aqui, através da personagem da Marlene e de alguns diálogos que ela tem com outras pessoas dos vagalumes, mostram que na verdade esse objetivo ele se expande para algo muito mais profundo dentro da realidade que eles estão vivendo. Por que a Ellie é tão importante assim para a causa dos vagalumes? A Ellie foi mordida por um infectado, e mesmo depois do tempo máximo em que ela deveria se transformar, deveria começar a sofrer ali as ações do fungo, ela continua bem. A ferida cicatrizou, ela não se transformou, ela continua lúcida, e isso indica que ela pode ter no sangue dela a chave para uma cura dessa infecção. E nesse ponto a gente tem o nó que fecha todas as tramas, todas as narrativas desse último episódio. A Ellie precisa chegar ao QG dos vagalumes para que ela possa ser estudada, para que o sangue dela possa ser estudado para o desenvolvimento de uma vacina. Joe é a pessoa que pode levar a Ellie para esse QG, ao mesmo tempo em que isso vai servir para os próprios objetivos dele. E essa relação da Ellie enquanto carga e do Joe enquanto contrabandista, ela é muito explícita nesse momento do jogo. De fato, a menina é vista como nada mais, nada menos do que um trabalho, tanto pelo Joe quanto pela companheira dele, a Tess. I'm not family. No. You're cargo. Então a impressão que eu tenho é que, não muito diferente de outras séries, esse primeiro episódio serviu pra gente conseguir montar um quebra-cabeça muito complexo dos personagens, das personalidades, das motivações, dos objetivos, dos medos dessas pessoas. A última cena do episódio é com os três saindo da zona de quarentena, à noite, né, escondidos,
acabam encontrando um agente de segurança ali, com quem o Joe já tinha feito negócios anteriormente, entregando drogas, principalmente para dormir. Esse encontro acaba não indo muito bem. O Joe acaba mostrando muito de quem ele é, uma pessoa violenta, uma pessoa traumatizada, uma pessoa com escrúpulos muito discutíveis. A Ellie tem um segredo dela revelado. A Tessa e o Joe descobrem que ela foi mordida por conta de um aparelho que detecta, né, uma possível infecção. O Joe e a Tessa acabam ficando no impasse, não sabendo se eles devem continuar ou não continuar, mas por conta da urgência do momento, deles terem sido descobertos por agentes de segurança, de outras pessoas terem escutado o barulho dessa briga entre o Joe e o agente de segurança, eles acabam decidindo seguir o caminho e de repente no futuro discutir o que fazer com a Ellie. Esse episódio ele termina de uma forma muito pessimista, né? Muito pesada, com pouco espaço para esperança, com poucos acenos do que vai ser feito com essa descoberta da mutação da Ellie. Esse panorama, eu já adianto para vocês, ele vai mudar no futuro. Não por grandes transformações que acontecem no mundo, não por grandes mudanças macro naquele universo, mas por conta das pequenas coisas que vão mudando nos personagens, por conta dessa proximidade, por conta desse tempo que eles vão passar juntos. The Last of Us é uma história sobre uma viagem, né? Tanto uma viagem através do país, uma viagem longa, mas também uma viagem desses dois personagens através da relação um com o outro. Eu já adianto pra vocês que nesse primeiro episódio eu chorei várias vezes, não por conta de elementos do episódio em si, mas por conta de vários sentimentos que vieram à tona, de quando eu joguei o primeiro jogo, joguei o segundo jogo, de quando eu li os quadrinhos, enfim. São pontos muito fortes dessa história que eu acredito que a série vai conseguir trabalhar bem pelos acenos que ela deu nesse primeiro episódio. E eu tô extremamente ansioso pelos próximos, né? Bom, assim como no primeiro episódio, esse segundo episódio ajuda a gente a se aprofundar bem mais no fungo, com uma sequência de tirar o fôlego também, que deixa a gente arrepiado, e isso sem recorrer a muitas coisas fantasiosas, sempre com o pé muito fincado ali na realidade. Então eu realmente gostaria de começar esse programa dizendo que é digno de nota todo o cuidado que a série está tendo em expandir esse universo enquanto respeita toda a lore que foi construída no jogo. Mas antes da gente falar sobre as coisas que eu gostei muito, tem um ponto que me desagradou e eu gostaria de começar o programa de hoje falando sobre ele. Vocês lembram no programa passado, quando eu falei que achei muito legal o fato da série ter consciência do momento em que ela chega pro espectador depois de uma pandemia mundial que a gente viveu? Pois é, eu achei que aqui teve uma deslizada, não sei se proposital, ficou meio estranho que mesmo depois de todos os processos de violência que pessoas asiáticas sofreram no mundo inteiro por conta da alegação de que o vírus Covid-19 seria um vírus chinês, por conta dos primeiros casos terem sido detectados na China, eu acho que é um pouco esquisito que, de novo, uma outra infecção que também dizimou as sociedades no mundo inteiro tenha tido os primeiros casos detectados na Indonésia. Por mais que a forma como o episódio mostrou tenha sido muito interessante, narrativamente muito rica, que de fato prende a gente naqueles primeiros 15 minutos, eu achei que foi um pouquinho irresponsável, né, para não dizer mais. Então isso me desagradou e, na minha opinião, foi um deslize no todo do episódio. Mas vamos seguir em frente. E assim, eu até entendo o fato do fungo sofrer uma mutação em um país equatorial, né, por conta das condições de clima, por conta do calor, da umidade, enfim. É muito plausível, mas localizar isso num país asiático, eu acho que foi um pouco demais. Bom, tirando isso, esse episódio começa exatamente onde termina o anterior, com os personagens fugindo da zona de quarentena, tentando alcançar um QG dos vagalumes que está localizado no Capitólio, ali relativamente próximo do lugar onde eles estavam. A condição da Ellie, enquanto uma pessoa que foi mordida, que foi infectada pelo fungo, não é deixada de lado, na verdade é um dos pontos de tensão mais altos nesse início de episódio. E nós temos dois pontos conflitantes aqui. De um lado, o Joe, que tem a intenção de trazer a garota de volta à zona de quarentena, cogitando até matar a Ellie por conta dela ter sido mordida, de um lado. E por outro lado nós temos a Tess, que se agarra àquela possibilidade de fugir dessa vida e defende a ideia deles seguirem com o plano, seguirem com o contrato que eles firmaram com a Marlene lá no primeiro episódio. Acaba que os personagens seguem em frente com o objetivo, mesmo com muitas objeções e muita desconfiança por parte do Joe, mas aqui eu acredito que a gente, fã, né, falo por mim nesse momento, sanou uma das grandes dúvidas e ficou um pouco mais tranquilo com relação à produção da série. Porque um dos pontos altos do jogo é justamente a ambientação do mundo
pós-apocalíptico de The Last of Us. Por mais que na pré-produção, nos trailers, nós tenhamos visto algumas imagens, alguns acenos de que a produção teve um cuidado com relação a isso, é de encher os olhos saber que eles tiveram tanto cuidado. Vale lembrar que toda essa arte conceitual do jogo, de como seria esse mundo pós-apocalíptico visualmente, é baseado numa obra, que eu esqueci o nome, mas com certeza vai aparecer aqui nesse momento que eu estou falando agora, que imagina um mundo se os seres humanos simplesmente parassem de existir. Então a gente vê muito daquilo construído, né, construído pelas sociedades, sendo invadido, sendo reconquistado, na verdade, pela natureza. E isso foi uma coisa que a gente conseguiu perceber aqui. A rapidez com que a natureza, com que o verde no mundo, ele toma conta novamente daquilo que originalmente é dele. Então isso foi um alívio para mim, né, saber que a gente realmente conseguiu trazer essa imagem para esse mundo de The Last of Us e com todo o esplendor, né? Se você viu o episódio, você lembra que na série é tudo lindíssimo. Isso fica muito claro pra gente através dos olhos da Ellie. Lembrando que é a primeira vez que a personagem sai da zona de quarentena, então ela se depara com aquele mundo completamente devastado, mas ao mesmo tempo com uma beleza muito singular, né? Com toda aquela profundidade, com todo aquele esplendor que a cidade possui, livre de seres humanos, livre de barulho, enfim, lindíssimo, belo, ó, lindeza. E aqui vale lembrar que todos os enquadramentos, todas as composições, até o tempo de tela, foram optados pelo Neil Druckmann, que pra quem não sabe é um dos criadores do jogo e dirige esse episódio da série, são muito importantes para deixar a gente nesse estado contemplativo, né? Mesmo que por alguns momentos ignorar o fato dos personagens estarem atravessando uma zona extremamente perigosa. Claro que isso não dura muito, né? Os dois personagens mais experientes, a Tess e o Joe, a todo momento trazem a gente de volta para a realidade, pela chamada de atenção a Ellie, pelo cuidado que eles impõem a essa caminhada deles. Então é como se a gente estivesse de fato atravessando um campo minado muito bonito, mas é um campo minado. Outra coisa que eu achei muito interessante nesse momento... Você tá focado? Outra coisa que me deixou muito feliz foi o fato das informações sobre os infectados, sobre os fungos, eles serem cada vez mais aprofundados. E são coisas que no jogo não são citadas. Por exemplo, a ligação entre os infectados através de uma rede de fungos que pode alcançar até quilômetros tornam esses infectados muito mais perigosos e muito mais interessantes. Eu digo interessantes porque me lembrou muito o plot da primeira temporada de Star Trek Discovery, que eu indico para qualquer pessoa que gosta de ficção científica, que tem uma premissa muito parecida, né? Trata sobre essa rede de fungos, só que a nível intergaláctico. Se vocês quiserem, eu falo sobre isso mais pra frente com mais detalhes em outro vídeo. E toda essa sequência, na verdade, que os três personagens estão partindo de um ponto A em direção ao ponto B, ela demanda muita atenção da gente. Porque existem nuances ali, principalmente do Joe, que em meio a toda a tensão dessa sequência podem ser perdidas. Por exemplo, o fato de existirem dois instintos conflitantes dentro do personagem. De um lado, aquele homem frio, aquele homem violento que a gente conheceu no primeiro episódio, aquele homem que não confia em ninguém, e de outro, ali meio que dando um aceno em alguns momentos, a gente tem o Joe pai, o Joe preocupado, o Joe brincalhão, que meio que aparece em alguns momentos, sobe a superfície para depois ser escondido de novo pelo momento. Então, preste muita atenção, né? O Pedro Pascal, ele entrega isso muito bem e só aumenta a minha expectativa para os episódios futuros. Um outro ponto alto nesse episódio, fica parecendo que eu só tô destacando coisas boas, porque de fato, a única coisa que me desagradou, e eu falei lá no início do episódio, eu peço desculpa pela minha voz, que eu tô gripadão, então eu tô com a voz sexy da Phoebe, de Friends. Bom, uma coisa que me agradou muito aqui foram as duas sequências de ação. Falo duas sequências porque foram duas que se destacaram de fato, muito mais numerosas do que no primeiro episódio. E aqui tem o dever de ensinar a gente como esses infectados funcionam no momento de combate. O quão perigosos eles são, quais são as regras nas quais eles atuam, tudo com uma cara muito de tutorial mesmo. Parece que eles estão ensinando a gente como eles funcionam, para que as cenas de tensão lá na frente sejam muito mais impactantes. Então, ao mesmo tempo que o Joe e a Tess já têm uma experiência de combate, já sabem o que eles devem ou não devem fazer, quando eles devem fazer silêncio, quando eles devem fugir, quando eles devem atirar, né, com base no tipo de infectado que eles estão enfrentando. Aqui a gente conhece dois, os corredores e os clickers. Ao mesmo tempo tem a Ellie,
que é tão neófita quanto a gente nesse mundo, que por mais que ela já tenha lido sobre os infectados, ela nunca tinha visto um de perto. Então, o medo que ela sente é muito parecido com o nosso medo diante da nossa falta de informação. Então é muito legal que a série consiga, bem devagar, com cenas bem tensas, ensinarem a gente a como lidar com esses infectados. Não que eu vá conseguir lidar com o infectado se um dia eu ver ele na rua, né? Eu vou ser o primeiro. Eu vou na primeira leva de infectado, eu já vou. Isso eu já aceitei faz muito tempo. E outra coisa, nesse primeiro confronto já temos baixas, né? A Ellie é ferida nesse primeiro confronto. Ela mostra uma outra mordida no braço muito próxima de onde ela tinha a primeira mordida, o que deixa os personagens mais tensos ainda, né? Mas também serve como uma prova de fogo para saber se o que ela tá contando é verdade ou não é. A gente sabe que é verdade. A Ellie de fato é imune à infecção do fungo. Outra baixa que a gente tem é da Tess, só que a Tess infelizmente não tem a mesma imunidade da Ellie. Mas isso serve para dar para a personagem uma noção, um sentimento de dever muito mais profundo. Não se trata mais de levar a Ellie pros eu ia falar Vingadores, nossa, pros vagalumes para adquirir uma bateria de carro. A bateria de carro não importa mais. O compromisso agora é muito mais profundo, é um compromisso com a humanidade. É um dever de explorar essa possibilidade de encontrar uma cura. E ela, enquanto uma pessoa que acabou de ser infectada, transparece pra gente todo o peso dessa esperança. O Joe, como a gente já imagina, tem muita resistência a essa responsabilidade que agora é só dele. Essa responsabilidade de levar a Ellie sozinho até os vagalumes, sabe Deus onde eles estão, né? A gente não tem ideia de onde eles estão. Quando a gente chega ao ponto onde deveríamos encontrar os vagalumes que receberiam a Ellie, a gente percebe que eles não estão aptos a cuidar dela, né? A gente percebe ali pelos indícios da cena que um ou mais de um deles foi infectado, e isso desencadeou uma pancadaria à base de bala entre todos, e todos morreram, não tem mais ninguém ali para receber a Ellie. Por conta daquela rede fúngica que eu citei anteriormente, os infectados acabam percebendo a presença deles naquele local, eles despertam, vêm correndo com toda a velocidade, e é aquele momento de tomar uma decisão. A Tess, já infectada, diz que vai ficar para trás para tentar atrasar os infectados o máximo possível, enquanto o Joe deveria levar ela em frente e tentar fugir. Aqui a gente tem mais um lampejo entre a relação entre o Joe e a Tess. Eu tô falando Tess ou tô falando Ellie esse tempo todo? Desculpa, gente. Se eu me confundir, eu vou me corrigir. A relação entre o Joe e a Tess, ela não fica tão clara, mas a gente percebe que existe um sentimento não correspondido ali. A Tess, ela parece gostar do Joe mais que o Joe gosta dela, ou pelo menos de formas diferentes. Mas existe muito carinho e muito respeito. E é justamente por conta desse carinho e desse respeito que o Joe aceita, ao menos aquele plano imediato de fugir dali com a Ellie, deixando a Tess para trás. Ele vira as costas e sai correndo. Não tem nenhum momento de despedida, não tem nenhum momento de adeus. Ele simplesmente aproveita a oportunidade. Não fica muito claro se por um instinto de autopreservação, por um instinto de proteção, a Ellie, que é uma pessoa indefesa naquele momento. O que a gente sabe é que a Tess fica para trás, numa sequência impactante, agoniante. Ela vê os infectados chegarem, um deles percebe que ela está infectada, e existe um primeiro momento de conexão entre esse infectado e a Tess que está recém-infectada. No momento que ele é estranho, ele é esquisito, ele causa muita estranheza, causou muita estranheza na internet. Eu lembro que no Twitter naquele dia as pessoas ficaram enojadas, e eu entendo, mas na minha opinião foi muito importante para mostrar essa interconexão entre os infectados, que aqui na série está sendo muito mais aprofundada. E também deu muito mais potência ao ato heróico da Tess de sacrifício, no momento em que ela explode tudo, explode todo o prédio, é morta junto com os infectados e dá alguns minutos de dianteira pro Joe e pra Ellie conseguirem fugir. Ou seja, eu achei muito interessante o fato dela, mesmo infectada, ter seu último ato de consciência enquanto humana para se sacrificar e para dar uma chance não exatamente para a sobrevivência do Joe e da Ellie, mas para a esperança que a Ellie representa para a humanidade. Bom, em resumo, eu gostei muito desse episódio. É um episódio de 50 e poucos minutos que parece ter 20 minutos. É um episódio muito simples, né? Acontecem poucas coisas, mas é tão bem escrito, tão bem dirigido, que a gente percebe toda a importância que ele tem
para poder dar uma base para toda a série, para todas as coisas que vão vir para frente. Então, tem muita coisa que foi explicada aqui, esses 50 minutos, que a gente não vai mais precisar de outras explicações mais para frente. Depois de perder a Tess no episódio passado, daquele jeito tão cruel, Joe e Ellie seguem viagem em busca de duas pessoas que vão poder ajudar eles a seguir com os objetivos. Joe tá super abalado com o que aconteceu, apesar de não derramar lágrima nenhuma. A Ellie também tá abalada. E aqui a gente percebe um crescimento muito importante do personagem da Ellie. Joe tá à flor da pele, ele tá no limite, ele tá pronto pra responsabilizar a Ellie por tudo o que aconteceu, pela perda da companheira dele. A Ellie então se impõe, traça um limite, deixa bem claro que eles não aceitaram a missão porque são bonzinhos ou porque eles são altruístas, mas sim porque eles tinham um objetivo, eles precisavam da bateria do carro. Então o que aconteceu não é responsabilidade dela. Esse é um traço muito importante da personalidade da personagem, que a gente percebe aqui, cresce um pouco diante dos nossos olhos. Eles param numa loja de conveniência que a gente percebe é um dos muitos lugares em que ele e a Tess deixavam recursos escondidos, caso eles precisassem sair da zona de quarentena e ir para algum local mais longe. E ali eles se separam, ele e a Ellie. Ele diz pra Ellie que não tem nenhum infectado, então ela fica mais tranquila para explorar. Ela encontra um alçapão que dá acesso a um porão, desce, né, de forma meio irresponsável, desce. Lá embaixo ela encontra uma caixa de absorventes e se assusta com o barulho do infectado, que está soterrado por vários escombros no ponto mais escuro da sala. O infectado parece estar ali há muito tempo, ele tem um olhar que parece ser humano, apesar da gente saber que não é. A curiosidade de uma adolescente que nunca teve a oportunidade de chegar tão perto de um infectado com relativa segurança é despertada. Então ela se aproxima com muita curiosidade, quase como a curiosidade de uma criança que encontra uma água viva na praia, por exemplo. Mas essa curiosidade logo é substituída por um ressentimento, uma raiva. Aí ele mata o infectado. Então a gente tem um vislumbre do que poderia ser um sadismo na postura da Ellie. Mas eu acredito que seja mais esse ressentimento, essa raiva que está relacionado ao momento que a Ellie foi mordida, do que com uma maldade inata do personagem. Isso a gente só vai descobrir daqui pra frente. Seguindo viagem, eles acabam passando por um local na estrada que tem vários esqueletos humanos. Joe fala que são as pessoas que não couberam na zona de quarentena e por esse motivo foram mortas ali pelos soldados, né? Mostrando o gerenciamento péssimo que o governo teve durante essa crise. Afinal de contas, pessoas mortas não viram infectados. Esse foi o raciocínio do governo naquele momento. A gente se aproxima de dois desses esqueletos, um esqueleto de adulto e um esqueleto de criança com ainda o resquício de tecido, e a gente é levado para um flashback que mostram essas duas pessoas, uma mãe e um bebê, sendo levados em um carro do governo, sendo evacuados dessa pequena cidade que fica ali perto de Boston. Aqui eu vou pedir licença para vocês para abrir um parêntese de algo que me chamou a atenção. No primeiro episódio, que a gente tem um contato maior com a zona de quarentena de Boston, a gente percebe que não tem muita diversidade étnica. Ali, eu me pergunto se isso tem a ver com uma série de escolhas que as forças policiais tiveram que tomar durante esse período de evacuação dessa cidade e de admissão dessas pessoas nas zonas de quarentena. E eu não posso deixar de pensar que isso foi proposital, porque, afinal de contas, uma sociedade inteira que opera perante uma estrutura que está entranhada de racismo não vai mudar no meio de um apocalipse, certo? Então fica aí esse questionamento, mas vamos seguir. Voltando para o flashback, a gente acredita que vamos acompanhar essas pessoas que estão sendo evacuadas. Afinal de contas, elas foram o motivo do flashback começar. Mas, para nossa surpresa, essas pessoas vão embora dessa pequena cidade e a gente fica. A gente fica no porão de uma casa, junto com um personagem que está escondido. Um personagem que é um survivalist, são pessoas, na verdade, muito comuns nos Estados Unidos, né? São os malucos aí que acreditam que o mundo vai acabar a qualquer momento, então eles se preparam para sobreviver nas mais variadas circunstâncias, certo? Você já deve ter visto pessoas assim em filmes por aí, pessoas que têm estoques de comida, montam arsenais, têm a casa toda preparada para não precisar sair durante muito tempo. Ou seja, são pessoas que vivem preparadas para o fim do mundo. São pessoas que não confiam no governo, não confiam nos vizinhos, não confiam em ninguém além de si mesmos.
Essa pessoa se chama Bill. Bill vai ser o nosso interlocutor durante praticamente todo esse episódio, porque, diferente dos dois anteriores, o flashback ocupa aqui grande parte do episódio. Depois que a cidade se esvazia e Bill fica sozinho, a gente percebe que começa uma espécie de nirvana solitário, como se ele tivesse de fato esperado a vida inteira para que isso acontecesse, e aconteceu. Ele cerca parte da cidade, ele fortifica o entorno dele, ele gerencia os suprimentos que ele possui, e ele se prepara para uma vida de solidão, numa fortaleza segura e autossustentável. Essa introspecção muito satisfeita do personagem leva a gente a pensar que ele finalmente está feliz. Ele está livre de tudo aquilo que incomodava ele, de toda a intromissão do governo, de todo o contato com outros seres humanos, de todos os perigos que essa vida em sociedade ofereceria para uma pessoa como ele. Mas com o passar do tempo a gente percebe que essa solidão tão esperada do personagem acaba sendo, de uma forma ou de outra, a solidão. Até a presença do infectado que se aproxima da cerca dele e cai numa das armadilhas gera entretenimento e certa felicidade pro Bill, porque, enfim, ele tá vendo um outro ser, ele tá tendo alguma coisa que saiu da rotina, então a gente percebe o quão sufocante tem sido esse jeito dele de viver. Por mais que o personagem seja durão e não transpareça isso pra ele próprio, a gente percebe que lá no fundo ele sente falta de alguma coisa na vida dele. O tempo passa mais um pouco e um belo dia, no meio de uma refeição, uma das armadilhas do Frank é acionada. Ele pega uma arma, se prepara para acabar com o infectado, mas quando ele chega lá, surpresa, não é um infectado, é um ser humano saudável. Essa pessoa é Frank. Frank tá fugindo de uma zona de quarentena que caiu, ele tá em busca da zona de quarentena de Boston, e no meio do caminho tem essa pequena fortaleza de Bill. Ele acaba convencendo Bill a soltar ele da armadilha, a oferecer um prato de comida, roupas limpas, ele toma um banho na casa de Bill. E numa sequência muito interessante, ele vai gradativamente quebrando várias das barreiras, tanto físicas quanto metafóricas, dentro da casa do Bill. E acaba forçando, entre aspas, mas muito mais persuadindo uma aproximação com o Bill. O resultado disso é uma conexão que se forma ali, uma conexão que é inédita pro Bill. Eles acabam dormindo juntos e a gente tem mais um salto temporal. Bill e Frank ficaram juntos, eles vivem felizes dentro daquela fortaleza, eles convivem apesar de todas as diferenças, e a gente percebe que isso só é possível porque eles se amam muito, porque de fato são personagens muito diferentes. Enquanto Bill ele é carrancudo, ele é indiferente a muita coisa, ele é rabugento, ele é paranoico, ele é muito prático, Frank é mais sensível, mais gentil, mais passional, muito mais cuidadoso, muito mais preocupado em manter um pouco daquela vida pregressa, aquela vida anterior ao apocalipse, mesmo estando num mundo completamente devastado. Enquanto Bill é um sobrevivente, é um survivalist, o Frank ele não se contenta só com a sobrevivência, ele quer viver. Então a gente percebe aqui um esforço em arrumar a casa, arrumar o entorno do local onde eles vivem, ter contato com pessoas fora daquela fortaleza, ocasião na qual ele convida duas pessoas que ele conheceu pelo rádio para almoçarem com eles. Essas duas pessoas são o Joe e a Tess, numa cena que deixa bem claro toda essa diferença de personalidade entre eles. Enquanto o Frank e a Tess conseguem relaxar muito mais, conversar, falar sobre coisas que ele tem, sobre coisas que eles viveram, o Joe e o Bill eles estão sempre muito tensos e sempre com uma arma em cima da mesa, né? No caso, por parte do Bill. E mesmo quando o Joe convence Bill a guardar a arma no coldre, a gente percebe que ela ainda aponta. Ou seja, mesmo com essa abertura, a vigilância ela continua sendo constante, afinal de contas, é o Bill. Então a gente percebe que mesmo depois de todo esse tempo vivendo juntos, depois de todas essas experiências, o perigo ainda está muito próximo, esse medo de se arriscar ainda é muito presente. Principalmente quando a gente pensa que eles passam a se arriscar mais, essas pequenas aberturas, como trazer alguém de fora para dentro da casa deles, pode significar um risco à vida dos personagens. A cena do ataque à casa deles por saqueadores, que acontece logo depois, ela é muito importante para deixar isso claro, né? Ele já é alertado pelo Joe que isso poderia acontecer, afinal de contas eles estão muito expostos e os suprimentos eles estão cada vez mais escassos naquele mundo. Quando eles são atacados, a gente pensa que é o fim dos personagens. Bill leva um tiro, Frank sai da casa para tentar ajudar ele a voltar. E o corte que acontece deixa a gente sem fôlego. Nesse momento eu fiquei super preocupado com a segurança dos personagens. Que nesse momento já, não preciso nem dizer, né? Eu já amo os dois, né? São dois personagens muito cativantes,
E a própria história dele já deixa a gente super emocionado. Na próxima cena a gente vê de longe alguém numa cadeira de rodas. A gente já pensa que é Bill, né? Afinal de contas ele foi alvejado pelas balas. Mas na verdade é Frank, que desenvolveu uma doença degenerativa, tem dificuldade de locomoção e se torna cada vez mais dependente do Bill para fazer as coisas do dia a dia. Como comer, se limpar, ir pra cama, enfim. A gente percebe aqui que a casa deles tá cada vez mais bonita. Frank pinta, né? Ele pinta muitos quadros, então a casa tá toda recheada de memórias, de lembranças desses anos que eles viveram juntos. E é quase como se fosse um oásis, né? Em meio a um deserto de uma vida devastada. Eles têm um oásis ali dentro daquela fortaleza que é a casa, que são os costumes, que são as refeições, que são a música, o amor entre eles, enfim. É como se fosse um fôlego, de fato, de toda aquela pressão que a gente tem sentido nos últimos episódios. Frank chama o Bill pro canto, fala pra ele que ele já não tá muito satisfeito com aquela vida, com todas as limitações da doença, e que, por conta disso, ele gostaria que aquele fosse o último dia da vida dele, o último dia dele na Terra. Ele diz pro Bill tudo o que ele gostaria de fazer naquele dia, ele disse que gostaria de se casar com Bill no último dia deles juntos, e à noite ele iria tomar vários medicamentos e iria falecer. Bill, muito abalado com aquilo, acaba acatando o desejo do marido, afinal de contas eles se respeitam muito. Eles sempre tiveram uma relação muito igualitária dentro daquela casa, justamente por conta das diferenças. Eles acabam fazendo tudo o que eles gostariam. O último dia dos dois é muito bonito. Eu acho que eu poderia tentar descrever aqui o que eu senti, mas eu não ia conseguir, né? O meu coração ficou quentinho durante toda essa sequência. Eles se casam. Eles têm a mesma refeição que eles tiveram no dia que Frank foi capturado pela armadilha de Bill. E no final Bill decide se unir ao marido e também dizendo, né, alegando que viveu muito, que o único propósito da vida dele era o Frank, não tinha mais motivo para viver. Eles vão pra cama juntos e lá eles vão ficar para sempre. Toda essa sequência, todo esse flashback talvez tenha sido uma das coisas mais bonitas que eu já vi em uma série de televisão. Tirando aqueles poucos momentos em que a gente é puxado de volta para a realidade, eu esqueci completamente que eu tava vendo uma série de um drama apocalíptico, né? Eu tava tão imerso no relacionamento deles dois, tão imerso em todos aqueles momentos bonitos que eles passaram juntos, que quando a gente é trazido de volta, o baque ele é 1000 vezes maior. Não sei se foi proposital, mas foi muito eficiente no meu caso. A forma como esse relacionamento ele vai se desenvolvendo, com todas as adversidades, com todas as diferenças, com o apocalipse rolando ali fora, faz com que a gente vá criando laços com os personagens sem que a gente nem perceba. Foi necessário que o mundo morresse para que Bill ganhasse finalmente uma vida. No meio daquele apocalipse, no meio de todo aquele pandemônio, o que nasceu ali naquele pequeno microcosmo? O amor. E no fim, olha que interessante, elas foram uma das poucas pessoas desse mundo que, além de escolher como viver, puderam escolher como morreriam. Juntos. No final desse flashback, Joe e Ellie chegam nesse local, afinal de contas eles iriam pedir ajuda do Bill e do Frank. Aí ele encontra uma carta que narra tudo isso que a gente viu e principalmente informa para quem quer que chegasse ali, mas eles já sabiam que com certeza seria o Joe, porque é uma das poucas pessoas que tinham a senha de acesso, como foi o fim dos dois, dizendo que ele poderia pegar o que quisesse daquela casa, todos os recursos que ele precisasse e que ele ficou com o carro de herança. Enfim, mesmo super abalado, ele segue em viagem. A Ellie se mostra muito excitada pelo fato de entrar num carro, percebendo que as coisas pequenas que a gente perdeu fazem toda a diferença na vida daqueles personagens. Ele segue em viagem, voltando a ser protagonista depois desse episódio que foi, enfim, incrível. E, bom, o que eu vou falar, né? Chorei, ri, me emocionei. Eu acho que, e eu não tô exagerando, esse foi um dos melhores episódios já feitos pra televisão, no geral. Acho que vai ser um dos melhores da série, espero ser surpreendido novamente no futuro, mas eu acho muito difícil que eles consigam tocar a gente dessa forma, com tanta liberdade, tomando tanta liberdade com relação ao material original, o que me deixou muito feliz. Se você não jogou o jogo, essa sequência toda, esse segmento da história é completamente diferente do que acontece no jogo. Isso deixou muito Nerd Babão mordido na internet, o que me deixou muito feliz, né? É sempre um prazer. E é isso.
Bom, depois daquele suspiro cheio de emoção que foi o último episódio, a gente volta a acompanhar o Joe e a Ellie bem de pertinho. E quando eu falo bem de perto, é bem de perto mesmo, já que esse episódio, o quarto episódio da série, é muito mais focado na relação entre os dois personagens. E a evolução desse relacionamento que vai aproximando cada... Ih, rapaz. Alô? E a evolução desse relacionamento que vai aproximando cada vez mais o Joe e a Ellie. Bati aqui... Ferrou tudinho, peraí. Oi, depois que eles deixaram a casa de Bill, parece que a realidade pesou, caiu em cima dos personagens e eles perceberam que estão meio que sozinhos no mundo, eles só têm um ao outro. Se nesse momento não tem confiança, pelo menos existe uma certa dependência, que até então era unilateral, mas a partir desse momento acaba se transformando em uma relação um pouco mais equilibrada. Enquanto a Ellie está sendo protegida por Joe naquele mundo hostil, por outro lado também ela vai fazer algumas investidas contra aquela barreira, aquela carapaça, aquela carcaça de homem mau que ele se impõe. E é como diz o ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto baixa até que fura. Enquanto o Joe tá mantendo essas barreiras, que manteram ele vivo por muito tempo, vamos ser justos, né? Essa imagem dele, essa forma de lidar com o mundo, aí ele vai tentando quebrar esse gelo. Tanto por uma vontade de aproximação dele, mas também porque é uma viagem super tediosa e ela é uma adolescente, a gente não pode esquecer disso. Aquela música que eles escutam no carro, quando ela acha aquela fita, é muito importante porque a gente percebe que ele é meio que tirado daquela realidade, nem que seja por um momento muito breve, e amolece um pouquinho o coração do homem. A gente percebe ali que ele fica um pouco tocado, não sei se pelas memórias que aquilo evoca ou simplesmente por escutar música, né? A gente sabe o poder da música. Aqui a gente tem finalmente a cena da revista, que por algum motivo a galera tava querendo muito ver. É engraçada, né? Mas eu acho que não... Enfim, foi um fanservice pra galera que curte o jogo, né? Eu gostei. Mas também se não tivesse, na minha opinião, não ia fazer tanta falta, assim. Então, de tentativa em tentativa, de piadoca em piadoca, a gente vai percebendo que ela vai fazendo umas investidas cada vez menos frustradas, né? De amolecer o coração do homem. Então, de trocadilho besta em trocadilho besta, de tentativa em tentativa de aproximação, a gente percebe que um sorrisinho de canto de boca acaba se transformando aos poucos num sorriso. E aí a gente consegue vislumbrar essa abertura, mesmo que mínima, do personagem. Aquele homem que a gente conheceu lá no primeiro episódio, aquele homem que ama a filha, que é brincalhão, que se preocupa com o irmão, que tem responsabilidades ali de fato familiares, tá ali dentro em algum lugar. Ele pode ter sido soterrado depois de todos esses anos de brutalidade, mas ele tá ali em algum lugar. E aí ele tá conseguindo aos pouquinhos alcançá-lo. Esse Joe que vai aparecendo cada vez mais aqui nesse episódio é muito, muito diferente daquele Joe que a gente conheceu também no primeiro episódio, na segunda parte do primeiro episódio, que queima o corpo de uma criança como se não fosse nada demais. Aquele Joe, de fato, cascudo, embrutecido, na verdade, por aquele mundo. E essa transformação, ela acontece bem na frente dos nossos olhos. É muito interessante quando a gente percebe o crescimento de uma vulnerabilidade no personagem, que é o que vai permitir que ele se conecte com a Ellie. Mas isso eu acredito, vai ver melhor nos próximos episódios. Eu achei particularmente interessante a cena em que eles dormem na floresta. Se vocês prestaram atenção no episódio, essa cena ela tem 3 planos. Tem um plano lá, o plano de fundo, que é a floresta escura, completamente escura. Tem o primeiro plano com o Joe deitado na penumbra. E no meio da cena tem a Ellie, que é o único elemento da cena que está sendo iluminado pela luz da fogueira. Então são 3 elementos interessantes. Primeiro, o mundo desvastado. O mundo devastado lá no fundo. O Joe na penumbra, meio que representando as pessoas daquele mundo, aquelas pessoas que estão, se não sem esperança, com uma esperança mínima. E no meio, iluminada a Ellie, que representa esse futuro, representa uma alternativa, uma saída dessa realidade tenebrosa. É quase como se fosse um desenho do conceito da série. Então achei bem interessante. Sem contar que é lindo, né? Eles olhando pro céu ali é algo maravilhoso. Seguindo viagem, eles chegam na borda da cidade de Kansas City. E eles percebem que a passagem da rodovia principal que levaria eles adiante até Wyoming, onde eles esperam encontrar o Tommy, irmão de Joe, está bloqueado. Está bloqueado por um caminhão, eles não conseguem passar ali. Se voltarem, vão perder muito tempo de viagem, então o Joe decide dar a volta e passar pelo meio da cidade. E é nesse momento que eles são surpreendidos por uma pessoa no meio da rua pedindo ajuda. Joe, macaco velho, já sabendo dos esquemas, acelera o carro, não para, aí ele até se assusta ali, ela pergunta, pô, a gente não vai ajudar o cara? Ele fala, não, porque eu sei exatamente o que está acontecendo, e ele estava certo, foram atacados, essa pessoa, na verdade, estava armando um bote, era tudo uma emboscada,
uma emboscada. Era tudo uma emboscada. Eles são almejados por vários tiros, ele perde o controle do carro e acaba batendo. Beleza. Nesse momento, ele se preocupa primeiro em deixar a Ellie segura. Ele acaba dando cobertura para ela passar por um buraco na parede e se esconder. Ele dá conta das pessoas que estão atacando ele, mata todo mundo, menos um rapaz que não deve ter mais de 20 anos, que acaba se esgueirando e pegando ele de surpresa. Eles acabam entrando num confronto corpo a corpo, o rapaz acaba subjugando o Joe, e quando ele tá prestes a sufocar o personagem até a morte, a Ellie aparece, saca aquela arma que ela pegou escondida na casa de Bill, não sei se vocês lembram, e dá um tiro nas costas do rapaz. E aqui eu preciso ressaltar uma das coisas que eu acho mais interessantes no mundo de The Last of Us, diferente de vários outros mundos pós-apocalípticos que tem por aí. O rapaz, ele não morre de primeira. Ele acaba agonizando no chão, ele demonstra estar com muito medo, ele chama pela mãe, ele tenta negociar a própria vida, ele não sente as pernas, o que mostra que o tiro da Ellie pegou na coluna, provavelmente. Ou seja, ele não é uma pessoa que está acostumada com esse tipo de situação, ele não é um soldado, ele é um jovem adulto, um pós-adolescente, sei lá. Joe pede pra ele sair dali, ela entrega a arma pra ele, volta a se esconder e Joe mata esse rapaz. Quando um pouco mais pra frente a Ellie pergunta quem são aquelas pessoas, pô, se eles não são da Fedra, se eles não são vagalumes, se eles não são... o que é que eles são? Joe vira pra ela e fala, pô, eles são pessoas. A gente espera que ele responda, pô, são bandidos, são um bando de filho da mãe, são malfeitores, sei lá. Mas ele fala, não, pô, são pessoas. E de fato, são apenas pessoas que estão tentando sobreviver nesse mundo. O fato de eles estarem, nesse momento, em um local antagônico aos nossos personagens, não transformam eles em pessoas malvadas ou simplesmente vilões, né? Essa visão maniqueísta de mundo não cabe nessa realidade. Ela não dá conta de explicar essa estrutura social. E isso sai da boca do personagem, quando ele fala que ele próprio já esteve dos dois lados. O Joe já esteve dos dois lados. Ele já fez isso. A diferença é que ele sobreviveu. Não que ele tenha se redimido, não que ele tenha virado uma pessoa melhor, ele simplesmente está numa situação diferente. Acredito que se ele precisasse estar nessa outra situação de emboscar alguém para sobreviver, ele estaria. Após ter salvado a vida de Joe, a Ellie, que meio que já estava conquistando a simpatia dele, acaba ganhando a confiança. Ele permite que ela mantenha a arma, mesmo dizendo para ela não levar a arma no cós da calça e guardar na mochila para não levar o tiro. A gente percebe que a Ellie, adolescente, ainda tá ali, rebelde, e coloca a arma no coldre e segue viagem. E agora eles estão presos dentro dessa cidade, estão sendo procurados, eles estão sem carro e eles precisam dar um jeito de sair dali. Mas isso vai ser um pouco difícil. A gente é apresentado com uma personagem nova, um personagem que não existe no jogo. Ela é uma espécie de líder para esse grupo de pessoas. Um grupo de pessoas que aparentemente tomou o poder da Fedra nessa cidade. Agora elas têm o poder, quase como se fosse uma célula revolucionária mesmo. Essa mulher tá procurando duas pessoas, dois fugitivos, que ela acusa de terem colaborado com a Fedra durante a ocupação, enquanto aquilo ainda era uma zona de quarentena, e por conta disso vários amigos dela, várias pessoas ali comuns à causa foram mortas. Ela prende, interroga, tortura e até mata pessoas atrás de informações para localizar esses dois elementos, que a gente ainda não sabe quem são. E a série apresenta ela, particularmente, como se fosse meio que uma antagonista nesse momento, por ela ser muito pragmática, ela matar a sangue frio, ela tá procurando essas duas pessoas acima de todos os outros objetivos daquelas outras pessoas, tudo isso para tentar capturar esses traidores. Com o confronto de Joe, no momento que ele chega na cidade, essa busca fica mais intensa, ela acredita que Joe e Ellie são pessoas que foram chamadas por esses dois traidores para ajudar na fuga deles, então se antes esses dois elementos, esses dois traidores estavam sendo procurados, agora estão sendo procurados com muito mais intensidade. Em um dos prédios em que essa busca está acontecendo, uma coisa muito estranha está acontecendo no chão, a gente percebe que tem algo tentando sair do subsolo, acredito que do porão daquele prédio. A gente tem umas dicas mais ou menos do que pode ser, eu não vou dar esse spoiler do jogo, eu meio que sei o que é já, eu tenho informação, mas eu não vou contar. Joe e Ellie são obrigados a passar a noite ali. Eles se escondem no alto de um prédio, e tem uma cena muito bonita, muito, muito simpática dos dois, em que a Ellie conta uma piada e finalmente o Joe ri, né? A gente percebe essa barreira do personagem finalmente caindo por terra. Ele se deixa se aproximar da personagem. É quase como se, até então, finalmente o Joe tivesse começado a aceitar uma paternidade. Como se ele tivesse finalmente começado a aceitar que a Ellie é muito mais do que uma carga pra ele. Algo que eu acredito que no fundo ele já sabia. Bom, o episódio termina com eles pegando no sono e logo depois sendo acordados, abordados por duas pessoas armadas. Já adianto, são as duas pessoas que aquela personagem, que aquela líder estava procurando. Só que olha só a surpresa, se trata de um rapaz
e de uma criança. E é sobre esses dois personagens que vai ser o próximo episódio da série. A capacidade que essa série tem de criar um microcosmos dentro do universo, de apresentar personagens que só vão aparecer por um episódio e de conseguir criar uma conexão emocional com esse personagem, entre a gente e esse personagem, ainda me impressiona até hoje. Depois de toda a confusão do último episódio, vocês sabem que no final, Joe e Ellie acordam como reféns de Henry e Sam. Henry e Sam são aqueles dois irmãos que estão fugindo da Kathleen. Kathleen, aquela líder do movimento rebelde dentro de Kansas City, que conseguiu livrar a cidade do domínio da Fedra. Fica bem claro no último episódio que a Kathleen tem uma vendetta pessoal contra o Henry, especificamente, mas por tabela contra o Sam também. E ela prioriza muito mais isso do que a responsabilidade que ela tem com as pessoas pelas quais ela é responsável agora, ou seja, todas as pessoas de Kansas City, mas a gente vai chegar lá. O episódio toma um tempinho pra contar pra gente o que aconteceu com o Henry e o Sam no momento que a Fedra cai. A ocasião, o contexto em que eles fogem. E principalmente por que ele tá fugindo, o que ele fez. A gente entende que o movimento de resistência em Kansas City existe há muito tempo, assim como existiu os vagalumes em outras zonas de quarentena. A Fedra tinha infiltrados dentro dessa zona de quarentena de Kansas City, que eram pessoas que agiam como colaboradores dos opressores. Eles passavam informações, delatavam vizinhos, enfim, eram traidores. E faziam isso tanto por medo, às vezes eram pressionados, eram forçados a fazer isso, faziam isso em troca de comida, em troca de remédio, enfim. As motivações de cada uma dessas pessoas em se tornarem colaboradores da Fedra são diversas. Henry é uma dessas pessoas. Isso já põe, no momento que ele revela isso, já deixa a empatia que a gente sente pelo personagem um pouco em xeque. Mas logo depois, quando ele justifica os atos dele, a gente entende o porquê dele ter se tornado um dedo duro. Acontece que o irmãozinho dele, Sam, adoece, ele desenvolve leucemia, que é uma forma muito complicada de câncer, que age sobre os glóbulos brancos do sangue, quase não sai. E Henry precisava de remédios pro irmão. E quem tinha os remédios? A Fedra. Só que os remédios eram muito raros, eram remédios que não se encontravam em quase lugar nenhum, então eles eram muito valiosos. Então, em troca de algo valioso, Henry teria que oferecer algo valioso também. O que ele oferece? Exatamente. O líder da revolução naquele momento, que não era Kathleen, mas sim o irmão dela. Que, enfim, é preso, julgado e morto. Qualquer visão maniqueísta de mundo colocaria o Henry como uma pessoa ruim, uma pessoa má, um traidor, né? O vilão que entregou o Mocinho, que é o líder da revolução, que tinha uma causa nobre, que era libertar as pessoas do domínio da Fedra. O próprio Henry não deixa de se ver assim até certo ponto. Mas eu acho que como qualquer ser humano, como qualquer pessoa, ele se apega às motivações dele para que ele não se considere uma pessoa completamente ruim. Ele entregou a vida de um homem bom para salvar a vida do irmão pequeno. Então fica aquele questionamento, qual vida que vale mais? O que é mais importante? Desculpa, eu esqueci o nome do personagem. Ele era uma pessoa muito importante para aquelas pessoas. Ele era um líder, ele era uma pessoa bondosa, ele era uma pessoa caridosa, uma pessoa que cuidava dos seus. E, por outro lado, a gente tinha o Sam, que é uma criança que estava doente. Então, que vida vale mais? Entendeu? O que é mais importante? Ele fez certo? Ele fez errado? Eu acho que essas perguntas, elas são muito subjetivas e subjetivas também são as respostas. Então, se eu fizer essa pergunta para várias pessoas diferentes, eu vou encontrar várias respostas diferentes. E não sou eu aqui que vou tentar julgar o ato do Henry aqui, mas é muito importante essa complexidade que a série apresenta pra gente. Inclusive é um ponto que o jogo explora bastante, né? The Last of Us é mais ou menos sobre isso, é sobre pessoas, os últimos de nós, o que nós faríamos no final, como seríamos no final. Ela vai explorar isso muito mais pra frente, no jogo ela explora isso mais pra frente com um pouco mais de força. Na série eu tô sentindo que os produtores eles já querem preparar um terreno, criar alguns precedentes ali, pra gente de repente não se chocar tanto com os acontecimentos que vão vir. Kathleen, então, depois da morte do irmão, assume a liderança do movimento de resistência e consegue o que o irmão dela nunca conseguiu, que é libertar o povo das garras da Fedra. Ela se demonstra, tem uma cena muito interessante que ela mostra o quanto ela é diferente do irmão. O irmão dela queria proteger as pessoas e ela, por outro lado, é muito mais pragmática. Ela é movida muito mais pela raiva, por sentimentos de vingança, por uma sede de uma justiça meio transviada, volta vários sentimentos muito conflitantes. A personagem tem eu achei muito interessante o casting dessa atriz, porque ela tem uns trejeitos, ela tem um exterior muito fofo, muito meigo, a voz, do jeito que ela fala, sempre muito baixinho, sempre muito cadenciado, sem muita explosão, né? Faz com que a gente tenha a impressão que ela é de fato um lobo
em pele de cordeiro. E todo esse traço do personagem, esse traço de personalidade do personagem, já é mostrado no episódio anterior, quando eles estão buscando, caçando o Henry e o Sam. Um dos capangas dela, um dos amigos ali mais próximos dela, mostra que tem alguma coisa querendo sair do solo, alguma coisa querendo sair do chão. Ela sabe que é um perigo, né? Mas mesmo assim ela diz pra deixar isso de lado e focar na vingança, focar na caçada do Henry e do Sam. Ou seja, a proteção daquelas pessoas se torna secundária frente à sede de vingança da Kathleen. Nesse meio tempo, o Joe e a Ellie estão lá batendo um papo com o Henry e o Sam. O Henry propõe que eles se ajudem para poder sair da cidade. Quando ele conta a história do que aconteceu pro Joe, o Joe fica meio assim, pô, eu não vou me envolver com traidores. Mas a gente percebe que é muito por conta dos maus bocados que ele sofreu nas mãos da Fedra lá em Boston. Mas depois ele olha pra Ellie, ele começa a perceber que, pô, eu faria diferente se eu estivesse no lugar dele? Acho que não. E de fato, eu acho que o Joe faria a mesma coisa pra salvar alguém que ele ama, que nesse caso tá se tornando a Ellie, né? A segunda filha que ele adotou ali. A Ellie, por outro lado, acolhe o Sam de primeira. Ela se aproxima do Sam já de cara. É uma outra criança, né? Apesar dela ser uma pré-adolescente, adolescente, não sei o certo. Acho que faz muita falta o contato com uma criança, com alguém ali mais ou menos na mesma faixa etária dela. É meio como se criasse uma relação de irmão e irmã mesmo. Eles brincam, eles contam piadas, eles conversam. E a gente percebe que ela tem esse desejo, ela tem esse sentimento, esse instinto de proteção para com o Sam. E é muito legal, porque nesses minutos, nesses poucos minutos, esse episódio não tem nem uma hora. Eu realmente achava que a HBO daria muito mais espaço para contar essa história, porque é uma história que no jogo é uma das mais importantes, uma das mais impactantes pra gente. Mas aqui não, aqui a gente tem poucos minutos, e nesses poucos minutos a gente consegue criar uma relação muito intensa com os personagens. Com Henry, por conta da missão, do propósito dele de proteger o irmão, de ser essa figura para o Sam, de tratar ele como um protegido, mas sem ignorar o fato de que a opinião do irmãozinho dele também importa. Então a todo momento ele diz o que está acontecendo, ele é muito franco com o irmão, ele pergunta o que ele acha. É muito importante também falar que aqui na série, diferente do jogo, o Sam é um personagem surdo, ele se comunica através de linguagens de sinais, o que faz com que a gente tenha uma profundidade a mais, um degrau a mais ali no grau de profundidade do personagem. O ator que interpretou ele também é surdo, então, assim, foi escolha maravilhosa do Craig Mazin e do Neil Druckmann. E mais, a gente cria essa conexão com o Sam também, porque apesar dele ser uma criança que nasceu naquele mundo, que foi criada naquele mundo, já começou a andar sabendo que são infectados, sabendo do perigo do mundo externo, tem que enfrentar essa situação terrível e está sendo caçado não por aqueles que causaram o apocalipse, não pelos fungos, não pelos infectados, mas por pessoas que eram vizinhos dele há pouco tempo atrás, por algo que foge completamente da responsabilidade dele. Ou seja, ele é um inocente. Eu acho que é um personagem dessa série que dá pra gente falar. É um personagem inocente, completamente 100% inocente, nesse mundo de pessoas que não são nem um pouco inocentes. E ele demonstra uma força muito grande, porque ele lida com esses problemas brincando, desenhando, rindo, contando histórias, enfim. Eu gostei muito que eles não tentaram tornar ele adulto, adultecer, não sei nem se existe essa palavra. Não tentaram adultecer o Sam para que ele lidasse com mais força com isso tudo. Ele lida com isso, ele demonstra uma força de criança. Enfim, eles ganharam nosso coração, quase de primeira. Eles vão se ajudando, eles vão conseguindo avançar. O Henry diz que existem túneis embaixo da cidade que foram selados pela Fedra há muito tempo atrás, 15 anos atrás, que estariam infestados de infectados. Mas ele sabe que alguns desses túneis foram limpos e não têm infectados, então seria uma boa rota de fuga. Eles pegam desses túneis, eles seguem em frente, eles saem num ponto fora da cidade, mas eles são surpreendidos por um sniper. Joey esconde todo mundo ali, coloca todo mundo atrás de um carro, diz que vai dar a volta, tentar pegar o sniper por trás. Mas quando ele chega lá, ele percebe que o sniper já tinha acionado a Kathleen, e ela já estava a caminho com toda a galera armada e emparapetada até os dentes. Então eles se veem encurralados. A Kathleen chega com toda a força, Henry, a Ellie e o Sam dão ainda no meio da rua, Joe tá lá na frente, de cima de uma árvore, tá com a sniper, e de lá ele tenta proteger eles da cobertura para que eles pudessem fugir. Um desses tiros acerta o motorista de um dos caminhões que estão chegando ali, esse caminhão capota, explode perto de uma casa, abre um buraco no chão e adivinha o que sai de lá. Duvido vocês adivinharem. Infectados. Começa a ser um bocado de infectados de lá, inclusive sai de lá um baiacu,
que no original acho que é Blooster o nome, que é um infectado que tá infectado há muito tempo. Falei infectado um milhão de vezes agora, eu vou falar mais infectado daqui pra frente. É um infectado que tá infectado há muito tempo. Então ele tem várias camadas de fungo ali no corpo dele que fazem com que ele fique maior, mais forte, mais resistente. É um personagem que, nossa, no jogo é horrível da gente conseguir matar, enfim. E a partir disso, as pessoas que chegaram, que estavam ali pra tentar capturar, que é muita gente, a Kathleen trouxe um exército, passa a atirar e a lutar contra os infectados, e isso dá uma brechazinha pra eles tentarem fugir. Os infectados também vêm pra cima dos personagens, dos nossos personagens, e a Ellie meio que se põe numa situação em que ela entra num carro, uma infectada criança entra no carro junto com ela. A gente percebe na feição de Joe todo o terror da possibilidade de Ellie morrer. Então a gente percebe que ali ele já tá muito mais apegado. Sério, eu vou tentar colocar um print aqui. A gente percebe na cara do Pedro Pascal, que ó, Pedro Pascal, parabéns, uma feição de puro terror, puro terror. Ele tá aterrorizado de acontecer uma coisa com a Ellie e ele tá impotente porque ele tá longe e não consegue fazer nada. Assim como aconteceu com a filha dele lá no primeiro episódio. Mas aí ele consegue escapar, ela vai pra baixo de um carro, o Sam e o Henry também se escondem embaixo do carro enquanto eles estão sendo perseguidos por infectados. Joe vai tentando dar cobertura, abre um caminho ali pra eles fugirem, mas a Kathleen, mesmo com tudo isso, vai pra cima do Henry porque, mesmo no meio do pandemônio, no meio do inferno, ela ainda prioriza a vingança. Ela faz um discurso lá dizendo que o que aconteceu não foi justo. O fato do Henry ter entregado o irmão dela pra salvar o Sam foi muita mesquinharia, foi muito egoísmo, porque crianças morrem todos os dias e adivinha só, justiça poética nela. A criança infectada pulando a Kathleen e a Kathleen foi de arrasta pra cima. Bom, eles conseguem fugir dali, eles se abrigam num motel afastado já daquela cidade. O Henry e o Joe ficam montando guarda para que as crianças consigam dormir e Ellie e Sam começam a conversar dentro do quarto. Ali, Sam pergunta pra Ellie do que ela tem medo. E ela diz que tem medo de ficar sozinha. E depois ele faz outra pergunta. Ele pergunta, será que quando a gente vira monstro, ainda somos nós mesmos por dentro? E a gente percebe que Sam, no meio daquela confusão, foi mordido por um infectado. E também tá infectado. A Ellie, numa tentativa meio que desesperada, mas sempre mantendo a calma pra não deixar ele nervoso, fala pra ele que o sangue dela é remédio, tenta curá-lo com o próprio sangue, ela faz um corte na mão e pinga o sangue dela em cima da ferida dele e diz pra ele que vai ficar tudo bem. Ele pede pra ela ficar acordada junto com ele e assim eles adormecem. No outro dia ele acorda, ela percebe que o Sam tá sentado no cantinho da cama do outro lado do quarto, ela tenta se aproximar dele, mas não tem mais jeito, ele tá infectado, ele já tá agressivo, ele parte pra cima dela, eles saem do quarto, caem no chão, e Joe, no impulso de ir pegar a arma pra proteger a Ellie, é impedido por Henry, saca a própria arma, aponta pro Joe, diz pra ele não fazer nada, afinal de contas é o irmão dele que tá ali, e meio que por instinto ou pensando muito rápido, sabendo, mesmo no íntimo, no fundo da mente dele, o que ele tinha que fazer, ele dá um tiro no Sam e mata o próprio irmão. A gente fica alguns segundos digerindo aquilo ali, e quando ele percebe que tinha matado o próprio propósito de vida, que tudo que aconteceu, tudo que eles passaram até ali tinha sido em vão, ele também se mata. É muito interessante porque no jogo, esse momento, ele marca o início do inverno. Aqui na série eles não estão fazendo isso de demarcar o passar da história pelas estações do ano, mas dá pra gente perceber que mesmo o núcleo, o único núcleo da série que trazia um bom humor, a leveza, enfim, que era a Ellie, foi profundamente afetada por aquele evento que ela acabou de passar. Ambos os personagens ficam muito afetados pelo que aconteceu. Ambos os personagens perdem um pouco de si pelo que eles acabaram de vivenciar, mas a Ellie foi muito mais afetada. Aquela criança alegre, sorridente, sempre brincalhona, meio que se perdeu naquele momento. Aqui a gente vê o nascimento de uma outra Ellie, uma Ellie um pouco mais embrutecida por aquele mundo. Algo que aconteceu uma hora ou outra. Ela encara aquilo que aconteceu como se fosse uma falha dela, ela tentou salvar o Sam e não conseguiu. O próprio propósito dela fica um pouco abalado nesse momento, a gente percebe no olhar da Bella Ramsey. Mas mesmo assim ela segue em frente. Ela não derrama uma lágrima naquele momento. Tudo que ela faz é deixar a placa que o Sam usava para se comunicar com o irmão ou com outras pessoas em cima do local onde eles enterraram os corpos, pedindo desculpas pela falha que ela acredita que é dela. Joe naquele momento percebe que aquilo que aconteceu, o que aconteceu com o Henry e com o Sam, podia muito facilmente ter acontecido com ele e com a Ellie. Porque nesse momento ele já sabe que eles têm uma conexão muito mais profunda. Ela não é mais uma carga. Eu falei isso no episódio anterior e aqui isso parece que fica muito mais claro ainda. A Ellie não é mais uma carga.
A Ellie finalmente é família. E tudo que eles têm em comum é um destino, é um objetivo. E assim, sem gracinha, sem gracejos, sem conversa, sem nada, eles simplesmente seguem em frente, juntos. E aqui acaba o 5º episódio de The Last of Us. Bom, galera, depois de tanto trauma, a gente já começa os episódios esperando a humilhação psicológica da vez. Aqui não é muito diferente, mas eu senti que a gente teve um suspiro de tranquilidade antes de embarcar na reta final da temporada. Avançando pro norte, ainda procurando Tom, irmão de Joe, Joe e Ellie se veem num ambiente muito mais hostil. Talvez essa impressão venha da neve, do frio, de todo aquele ambiente inóspito, mas que também é livre de infectados, então eles conseguem seguir com um pouco mais de tranquilidade. A gente percebe que os personagens agora trabalham juntos, eles conseguem criar uma relação de parceria muito mais forte do que aquilo que a gente viu nos episódios anteriores. A primeira cena em que eles acabam fazendo de refém um casal de velhinhos para conseguir informações pro Tony é muito engraçado, porque a gente percebe que eles estão trabalhando de fato como 2 parceiros. Claro, salvo todos os traços de personalidade de ambos os personagens. Eles vão na casa desse casal de velhinhos justamente procurando informações, qualquer tipo de informação que pudesse levar eles ao paradeiro de Tommy. Os velhinhos dizem não saber de nada, eles não viram ninguém parecido com o Joe, eles só dizem para eles tomarem muito cuidado e não seguirem determinada direção, porque todo mundo que vai lá se ferra, ninguém volta. Eles não sabem exatamente o que acontece para lá, mas eles dizem pro Joe e pra Ellie tomarem muito cuidado. É claro que eles não escutam, eles vão justamente nessa direção, porque é a única pista de outras pessoas nessa região que eles possuem. Uma dessas pessoas pode ser o Tommy. Eles seguem viagem, quando eles estão achando que tudo que os velhinhos falaram era um balela, era só uma tentativa de assustar eles são interceptados, eles são cercados ali por várias pessoas de cavalo que podem ser extremamente perigosas, ou pelo menos assim elas parecem. Essas pessoas dizem que eles não deveriam estar ali, elas cercam os personagens, são muito hostis com eles e soltam um cachorro que, segundo eles, consegue detectar infectados. O cachorro vai pra Joe, dá uma cheirada, cheira aqui, cheira ali, deixa Joe em paz, afinal de contas a gente sabe que ele não foi mordido nem nada, mas quando ele vai se aproximar de Ellie, a gente percebe que Joe fica muito nervoso. A respiração dele começa a ficar mais forte, ele fica paralisado, ele fica sem ação, dá pra ver que ele fica meio zonzo, enfim. Mas depois ele se tranquiliza quando a gente percebe que o cachorro não encontrou nada em Ellie. Afinal de contas, apesar de ter sido mordida, ela é imune, portanto não tem traço de fungo nela. Quando ele finalmente diz que ele tá procurando o irmão, uma das mulheres que fazia parte daquela comitiva olha pra ele e fala: ó, talvez eu saiba quem tu sejas, talvez eu saiba, vem comigo. Ela escolta o Joe e a Ellie até a comunidade que eles vivem, que é Jacksonville, que, enfim, quem jogou o jogo sabe que a gente conhece só no 2º título. E adivinha quem tá na cidade, trabalhando lá, de boa? Ele mesmo, Tom, irmão de Joe, a pessoa que Joe tá procurando há tanto tempo. O reencontro dos irmãos é muito bonito, eles se abraçam, quase choram, dá pra perceber que eles ficam muito felizes de se rever. Mas tem muita coisa que tá mal resolvida ali. Por exemplo, o fato do Tommy ter sumido sem dizer nada, sem deixar nenhum recadinho, nenhum aviso pro Joe de que ele tá bem, de que ele tá vivo ou de onde ele esteja. Toda essa sequência fez com que eu identificasse 4 pontos que eu acho que resumem um pouco do que esse episódio quer trazer pra gente. Primeiro, que o Joe e Ellie são mais parceiros do que qualquer outra coisa, de fato eles assumem essa igualdade de relações aqui. Ó. Ellie não é mais carga, Joe não é mais só um cara rabugento que está sendo obrigado a carregar ela. Eles de fato estão atuando ali, se ajudando, eles são codependentes agora. Não que eles já não fossem, mas agora pelo menos eles têm um pouco mais de noção da natureza da relação deles. Joe tá ficando velho, a gente já percebe nos outros episódios que ele tem uma fraquezinha aqui, ele dá uma vacilada ali, ele já não escuta como antes, ele já não briga como antes, enfim, ele já não resiste como antes a tudo. Mas além do fator físico, né, dessa velhice que chega pra todo mundo e chega pra ele também, afinal de contas o personagem na série tem seus 50 e poucos anos, a gente percebe que psicologicamente Joe tá muito abalado também. O que eu acho que na verdade ele sempre esteve, né, mas agora a gente percebe um pouco mais. E o fato dessa missão, dele ter passado por tudo que ele passou com a Ellie, aflorou muito mais esses problemas psicológicos. Então a gente percebe que o Joe sofre de ansiedade, ele tem ataques de pânico, que são coisas que deixam ele muito inseguro. Abrindo parênteses rapidinho sobre isso, tem um momento muito bonito nesse episódio, em que ele vê uma mulher que se parece muito com a Sarah, filha dele. Essa mulher tem uma criança, e a gente percebe no semblante do Pedro Pascal ali, do ator que interpreta o Joe, que ele começa a pensar sobre como teria sido a vida dele se a filha dele não tivesse morrido, o que a filha dele teria, como ela teria vivido se ela não tivesse morrido,
Então é muito interessante porque é nesse momento que a gente percebe que o Joe começa a pesar tudo que ele viveu até então. Ele começa a pesar tudo que ele poderia ter tido, tudo que ele não teve, as escolhas que ele tomou, o que faz com que ele fraqueje um pouco nas decisões que ele precisa tomar daqui pra frente. Terceira coisa que a gente percebe que o Tommy, ele deixou de se comunicar com o Joe voluntariamente, porque como eles vivem numa comunidade abundante, né, onde tudo funciona de fato, onde eles têm recursos, eles têm meios de produzir recursos, eles não poderiam deixar aquela informação vazar para nenhum lugar. E por conta disso, ele deixou de se comunicar com o Joe pelo rádio. Além, é claro, que fica óbvio aqui, do Tommy ter muita vergonha do que ele e o irmão tiveram que fazer no passado para sobreviver. O peso de todas as coisas ruins que eles fizeram depois do início do apocalipse, do início daquela pandemia, assombram o Tommy. Assombram o Joe também, mas acho que assombram o Tommy muito mais, por ele ser uma pessoa muito mais emocionada. E 4, que tudo isso que aconteceu, tudo isso que ele e o Joe fizeram, acaba pesando muito mais na costa do Joe. A gente percebe quando Maria tá conversando com a Ellie ali, que ela diz para ele tomar cuidado, para ela ver com quem ela deposita a confiança dela. O primeiro instinto da Ellie é justamente de defender Joe. Ela defende Joe meio que automaticamente. Só um minuto, já volto. Só que, enquanto o Ellie só quer estar com o Joe, enquanto o Ellie só se preocupa de fato em seguir viagem e continuar a missão deles com o Joe tá muito preocupado de não conseguir proteger, de não conseguir garantir a segurança da Ellie. Então ele pede pro Tommy, ele explica pro Tommy exatamente o que eles estão fazendo, por que ele tá nessa missão, o que aconteceu até ali, e pede pro Tommy seguir a missão com a Ellie, porque ele teria mais condições de proteger a menina. Ele escuta isso, não fica nem um pouco feliz, se aborrece com o fato do Joe tá querendo abrir mão dela, né, abandonar ela, no entendimento da personagem, com o irmão, e eles acabam discutindo. Ele fala que ela já sabe o que aconteceu com a filha dele, a Maria, a esposa do Tommy, conta pra ela o que aconteceu com a Sarah, ela passa a entender um pouco mais o Joe, mas isso só deixa ele mais inquieto, só deixa ele mais nervoso, enfim. Eles terminam a noite meio que brigados. Na manhã seguinte, Tommy vai lá pra buscar ele pra eles conseguirem seguir viagem. Ela já tá pronta esperando ele, mas quando eles chegam no estábulo, quem é que tá lá? O Joe. E o Joe fala que na verdade ele estava sendo injusto e ela merece uma escolha. E pela primeira vez nessa série, a gente percebe que Joe escolhe estar com ela e ela escolhe estar com Joe. Porque até ali eles não tinham outra opção. Ali eles tinham opção. Ela poderia seguir com o Tommy, Joe poderia ir embora, mas ela escolhe ficar com Joe e Joe também escolhe acolhê-la, e aí a relação deles fica muito mais próxima, muito mais profunda. Esse sentimento de parceria fica muito mais forte pra gente. E dali eles seguem viagem. De uma forma muito mais leve, eles conversam muito mais, eles fazem coisas juntos. O Joe começa a ensinar ela como se ensina uma filha a fazer várias coisas, caçar, por exemplo. Até que eles finalmente chegam no QG dos vagalumes, só que tá faltando uma coisa lá. Vagalume, não tem ninguém, tá vazio. Ele percebe que eles trocaram de lugar, eles estão em outro lugar agora. Olha aqui, olha ali, busca uma pista, qualquer pista que seja de onde eles estejam, e ele não encontra nada. Nesse meio tempo chegam alguns bandidos, de surpresa naquele local. Os dois tentam fugir dali na manha para evitar entrar em combate, mas no último momento o Joe é surpreendido de novo. Por um bandido que vem por trás, eles brigam. O Joe consegue vencer, mas ele acaba sendo apunhalado na barriga. Nesse momento, a Ellie fica desesperada. Afinal, o que ela vai fazer? Né? No desespero, para sair dali, ele consegue subir no cavalo junto com ela. Eles fogem até não conseguirem mais. E Ellie percebe que agora a vida de Joe tá na mão dela. Ela precisa colocar tudo que ela aprendeu na jornada dela até aqui em prática. E isso a gente vai ver, eu acredito, só lá no 8º episódio, porque no 7º episódio a gente vai descobrir um pouco sobre o passado de Ellie, baseado ali na DLC do jogo Left Behind, que também vai ser o nome do episódio. Como sempre, depois daqueles acontecimentos do episódio anterior, o Joe e a Ellie estão numa situação complicadíssima. Ele com o bucho pra fora e ela com a responsabilidade, com o dever de salvar a vida da única pessoa que ela ainda tem no mundo. A gente consegue perceber no olhar da personagem todo o desespero que ela tá sentindo. Só que é um pouco mais do que medo, e quando a gente começa a se perguntar o que exatamente é aquilo, a gente é arrastado por um flashback. E sim, finalmente vamos conhecer um pouco do passado da nossa outra protagonista. Até agora, tudo que a gente sabe da Ellie é o que a gente vê no decorrer dessa história. A gente tem muito pouco background da personagem, diferente do que acontece com o Joe, que a gente conhece muito já do passado dele, tanto pré-pandemia, tanto das coisas que ele viveu, das pessoas com que ele se relacionou, dos traumas, dos medos, enfim, Joe é um personagem que ele é muito dissecado na nossa frente. Finalmente a gente está indo agora em outra direção. A primeira informação que a gente recebe é que sim,
a Ellie se sente muito deslocada no mundo que ela vive. Ela está dentro de uma escola militar que prepara pessoas para trabalharem no futuro dentro da zona de quarentena, como guardas, como agentes da Fedra. A gente percebe que ela é uma criança que não tem muita perspectiva de muita coisa, ela sofre bullying das colegas, ela tem problemas com as autoridades, enfim. É um pouco da Ellie que a gente conhece mesmo, só que dentro de um sistema muito mais opressor do que um bando de infectados querendo matá-la. Só que dentro daquele sistema, com essas opções limitadas do que fazer na vida, a gente percebe que a Ellie ela acaba se apegando às coisas menos piores. E ali ela tem uma colega de quarto, alguém que está sempre com ela, alguém que a gente pelo menos dá a entender que são unicarnes, são inseparáveis, e alguém que protege ela naquele mundo ingrato. Essa amiga, no entanto, sumiu, né? A vida da Ellie, como a gente sabe, ela é uma sucessão de desventuras, para não falar de desventuras da série, porque é outro copyright. E ela sumiu já faz um bom tempo, a Ellie se sente abandonada, causa muita mágoa na personagem, enfim, ela se sente traída. E isso é muito interessante, que a gente consegue perceber um pouco dessa transição de uma criança para um adolescente, que é o momento que a Ellie está vivendo aqui, cheia de dúvidas, cheia de contradições, cheia de vulnerabilidades. Vocês lembram de alguns episódios atrás, quando ela fala pro Sam que o maior medo dela na vida é ficar sozinha? Pois é, aqui a gente começa a entender um pouco do porquê. Nessa mesma noite em que ela tem um problema com as colegas de classe dela, em que ela tem uma conversa com o diretor daquela escola, ela é acordada no meio da noite pela Riley, claro, pela amiga dela que tinha sumido. Ela volta tentando se redimir e promete uma noite incrível para Ellie, cheia de surpresas. Ellie acaba aceitando sair com ela, ela sai de fininho do quarto, e é muito interessante porque essas grandes surpresas que a Riley preparou, essa série de aventuras que ela iria viver, na verdade, pra gente, olhando assim, né, do nosso ponto de vista, na verdade, é uma série de banalidades. Cada rolante, as luzes do shopping, carrossel, uma cabine fotográfica, coisas que para alguém de uma classe média estadunidense, por exemplo, são coisas triviais, são coisas assim, tipo, terça-feira. Mas, de novo, para as personagens que não nasceram nesse mundo, que quando se deram por si, quando se entenderam enquanto gente, tudo isso já era passado, já eram coisas que pertenciam a outra história, a outra vida, a outro mundo, tudo isso ganha uma importância, ganha um brilho completamente diferente. É um passado saudoso, é um passado perdido, mas brilhante, enfim. É quase como se ela estivesse num parque de diversões mesmo. Tudo isso é, claro, uma máquina de Mortal Kombat 2, que isso sim é hoje em dia, já é algo que deixa todo mundo estupefato. Gostaria muito de ter uma máquina de Mortal Kombat 2. E é interessante porque durante todo esse percurso, durante todo esse momento que elas passam juntas no shopping, a gente percebe que elas têm um carinho muito grande uma pela outra, que vai além da amizade. E isso fica claro a partir de alguns olhares, de alguns sorrisos, de algumas brincadeiras bestas, de alguns comentários, enfim. A gente sente uma tensão no ar ali, que é uma coisa muito de criança, de adolescente. Aquela atração entre duas pessoas que nem elas entendem direito. Enfim, é tudo muito fofo, mas não dura muito tempo, né? O que é bom, dura pouco. Acontece que a Riley, ela não conseguia se adaptar tão bem a essa vida como a Ellie. Sabe que a Ellie, ela é sempre deslocada, mas ela tem uma série de privilégios que a Riley não tem. E isso fica muito claro quando a Riley diz que ela já sabe para onde ela vai ser designada quando sair da escola, em onde ela trabalharia, que seriam os esgotos. Ela montaria guarda nos esgotos. E assim, a gente não espera muita pompa e elegância no mundo como o mundo de The Last of Us, mas ainda assim, e isso está sendo muito mais explorado na série do que foi no jogo, a gente percebe que um sistema que é racista, um sistema que é estruturalmente racista, ele não muda depois do apocalipse, e a gente até falou sobre isso em alguns episódios passados, né? O fato da Riley ser uma mulher preta faz toda a diferença na forma como ela vai se encaixar naquele mundo, a partir, é claro, de autoridades. Por isso ela fugiu, por isso ela saiu dali, e por isso ela aceitou um convite da nossa querida amiga Marlene para entrar nos Vagalumes. Sim, a Riley agora ela é uma vagalume. Aquele shopping era o local onde ela estava alojada, amando dos vagalumes para proteger uma carga específica de explosivos. Aquela é a última noite dela na cidade, antes de seguir viagem com um grupo de vagalumes para outro lugar, e é por isso que ela foi atrás da Ellie. Se por um lado a Riley aceitou essa proposta porque lá nos vagalumes ela se sentiu muito mais valorizada enquanto pessoa do que na Fedra, isso vai ter um efeito colateral, que é o temperamento da Ellie, que quando escuta toda essa história fica muito mordida, fica triste, se sente abandonada, se sente revoltada, enfim, age como a gente espera que a personagem agiria num momento como esse. E a gente percebe que mesmo que lá no fundo ela compreenda um pouco dos motivos da Riley para fazer isso, não é o suficiente para consolar.
depois de toda essa explosão de raiva, depois de todo esse ressentimento que ela põe pra fora, ela se permite, então, ficar um pouco vulnerável, pede, olhando nos olhos da Riley para que ela não vá, para que ela fique. E Riley, chorando também, sentindo todo o peso daquilo que elas sentem uma pela outra, aceita. E é um momento que a gente realmente acha que as coisas vão dar certo para elas, que elas vão ficar bem. Se isso não fosse um flashback, a gente soubesse que não tem Riley na vida da Ellie depois daquilo. E, de novo, a alegria de pobre dura pouco. Todo esse barulho, todo esse momento que elas estão vivendo no shopping, fez com que um infectado que estava escondido hibernando ali dentro, numa sala longe de onde elas estavam, acabasse acordando. E nesse momento, quando parece que está tudo se resolvendo, elas são atacadas por esse infectado. A luta ela é muito rápida. Enfim, uma loucura, né? Elas não percebem direito o que está acontecendo, a gente não percebe direito o que está acontecendo. Elas basicamente reagem ao fato de terem sido atacadas. Elas conseguem matar o infectado com algum esforço, mas a Ellie percebe que foi mordida no braço, no local que a gente já conhece, mais ou menos por aqui. Naquele momento de desespero dela não aceitar que ela, depois de tudo que aconteceu, depois daquele momento bonito, finalmente ter sido vencida por um infectado, olha pra cima e percebe que a Riley também tinha sido mordida. E é interessante porque a reação das duas personagens aqui é muito diferente uma da outra. Enquanto ela fica com raiva, vontade de quebrar tudo, de descontar aquela frustração no exterior, né, exteriormente, a Riley ela é muito mais calma. A gente percebe que ela também tá completamente abalada, só que ela é muito mais calma do que a Ellie nesse momento. Me parece que ela pondera muito mais as coisas que acontecem com ela. Ela não se permite externalizar o que ela sente tanto quanto a Ellie se permite. De cara, elas decidem que não vão se matar, elas não vão desistir, elas vão lutar, vão ficar juntas até o final. Eu acho muito bonito que elas falam que elas vão fazer daquele momento um momento poético. Elas vão enlouquecer juntas. Mas mesmo sem saber exatamente como ou o que exatamente acontece depois, a gente sabe que a Ellie é imune, então ela não se transformou. Já a Riley, sim. Lá no quarto episódio, a gente tem aquela cena em que a Ellie atira num rapaz que tá atacando o Joe. E depois o Joe, quando vai falar com ela sobre o fato daquilo não ser natural, de não ser justo que uma pessoa da idade dela tenha que matar a outra, ela disse que não foi a primeira vez. E aí a gente entende que nessa noite a Ellie precisou matar a Riley, a pessoa que ela mais amava. A Riley foi a pessoa que ela deixou pra trás. Daí vem todo esse medo da personagem ficar sozinha. Daí vem toda essa vontade, todo esse desespero de ter alguém perto dela. Daí vem toda essa proximidade que ela constrói com o Joe. E aí a gente consegue montar um paralelo muito claro com a situação que ela tá vivendo agora. Mas, diferente do que aconteceu com a Riley, com o Joe ela tem uma chance. Ela tem uma chance de salvar o Joe. Se antes, pelo menos ao que ela acredita, a Ellie falhou com a Riley, agora ela tem a oportunidade de se redimir, ela tem a oportunidade de conseguir salvar uma vida. Por mais que a gente saiba que não é culpa dela, que o que aconteceu antes estava fora das possibilidades dela fazer qualquer coisa, a personagem sente a necessidade de ser melhor. E assim termina esse episódio. Só recapitulando. Joe e Ellie se frustraram ao chegar no QG dos vagalumes e descobrir que não tinha mais ninguém lá. Eles foram surpreendidos por algumas pessoas, foram perseguidos por elas, rolou pancadaria, Joe tá com a barriga aberta. Com o Joe completamente debilitado, é Ellie que tá tomando conta da situação, ela que precisa encontrar comida, ela que precisa manter os dois seguros, ela que precisa manter principalmente, né, o paizão vivo. Ele tá numa situação muito complicada, o ferimento infeccionou, ele tá muito fraco, não consegue nem se mexer, não consegue nem abrir os olhos de tanta fraqueza. Mas olha que interessante, mesmo nesse estado parece que o instinto fala mais alto. Tem uma cena muito bonita em que ele se deita ao lado dele e ele meio que por impulso aproxima a cabeça dele da cabeça dela. Quase como se inconscientemente ele ainda tivesse aquele ímpeto de proteção, mesmo ele não tendo nenhuma condição de fazer isso nem por ele mesmo. Enfim, mas nesse episódio nós somos apresentados a outro grupo de pessoas. Corta pra uma cena em que tem um homem lendo um trecho da Bíblia para um grupo de pessoas no que parece ser um culto religioso. Acaba que é um velório, essas pessoas perderam alguém que aparentemente era muito especial. Não é um grupo muito grande, então as pessoas ali são bem próximas umas das outras. Tirando o luto, o inverno tá super rigoroso, a fome tá em alta, né? A escassez de tudo aqui é perceptível. Parece ser um grupo muito frágil, né? Não só por ser pequeno, mas
porque são pessoas que parecem estar muito debilitadas, muito abatidas pela fome, pelo cansaço, enfim. Parece que tá todo mundo no seu limite. Pouca gente ali parece estar em condições de caçar, de prover, enfim. E uma dessas pessoas, a mais importante ali, é o líder deles, o David? Que é uma espécie de pastor barra líder de culto, que tem uma mão direita que é interpretada pelo Troy Baker, que é o intérprete do Joe nos jogos. A gente percebe logo de cara que a necessidade dessas pessoas, essa vulnerabilidade que essas pessoas estão expostas, casa muito bem com as necessidades particulares desse personagem, desse David. Que é uma pessoa que de cara a gente percebe que é uma pessoa que precisa ser uma liderança, precisa estar nesse local de destaque onde quer que ele esteja. Antes ele era professor, agora ele é pastor. A questão é que ele usa esse carisma dele de uma forma quase aterrorizante. Ele impõe essa autoridade de uma forma... Enfim, é sufocante. E ele se vê, né? Ele se vê no centro dessa missão de prover aquelas pessoas, de proteger elas dessa escassez, de protegê-las da fome. E a forma que ele encontra de fazer isso é adicionando uma carnezinha a mais no cardápio da comunidade. A carne humana. Porque aquele grupo, mesmo que a maioria deles não saiba, são canibais. Na cena em que a filha do cara que morreu pergunta quando é que o pai dela vai ser enterrado, ele dá uma olhadinha assim, faltou só ele olhar pra câmera, né, daquele jeito sitcom, e falar assim, pô, tá muito congelado o chão, não vai ter como a gente enterrar teu pai agora, na primavera a gente enterra o corpo dele. Enfim, a gente sabe o que vai acontecer com o corpo dele. E por mais que a maioria das pessoas de fato não saiba do que tá rolando ali, eu acho que pelo menos a maioria desconfia. Quando a esposa desse cara que morreu, que tá na cozinha ali ajudando a preparar o jantar daquela noite, pergunta que carne é aquela que ela tá preparando, o cara responde que é carne de cervo da forma mais suspeita possível. E ela não fala mais nada, ela só olha pra baixo e continua fazendo o trabalho dela, como se ela vivesse de fato em negação. Mas não são só eles que estão nesse estado de escassez, porque o Joe e a Ellie estão ali próximos, estão vivendo o mesmo inverno e eles não têm nada pra comer. Ele sai pra caçar, encontra um cervo, atira no cervo, só que o cervo não morre na hora. Ele sai correndo, e adivinha quem encontra? O David e o Troy Baker. Eu não vou lembrar o nome do personagem, eu vou chamar ele de Troy Baker, que é o ajudante do David. Os dois encontram esse cervo, e a Ellie, que não é besta nem nada, macaca velha já da sobrevivência, chega de mansinho por trás, com a arma apontada, é claro, e manda eles se afastarem do cervo. Ali é interessante porque ela impõe a autoridade dela, ela tá num local privilegiado, caso ocorra um confronto, né, porque eles são dois, ela é uma, só que ela tá com a arma apontada. Mas o David, sempre usando aquela fala mansa, sempre tirando 20 no carisma, convence a Ellie de que talvez eles possam se ajudar. Lembrando, o Joe tá lá jogado com a barriga dele apodrecendo e ele precisa de medicamentos, eles têm esses medicamentos. Eles chegam num acordo, ela fala que dá metade do cervo se eles trouxerem antibióticos pra ela. O Troy ele fica meio assim, pô, uma garotinha faz aceitar as exigências dela. O David fala, não, vai lá, pega os remédios, volta com os remédios. Nesse meio tempo, eles ficam esperando, eles começam a conversar, a gente percebe que David é uma cobra, e eu não tô falando isso só pra ofender, mas é que ele não mente, ele nunca falta com a verdade, mas ele usa a verdade pra encobrir as intenções mais escusas que ele tem. A gente percebe que ele dá umas aberturas ali, muito pontuais. Ele chega sim de conseguir ganhar a confiança dela, mas ela nunca baixa a guarda, e ele percebe isso. Quando ele percebe que não vai conseguir dobrar ele, como ele dobrou várias pessoas daquela comunidade em que ele é o líder, ele revela que ele sabe que ela é a menina que estava acompanhando o homem que matou o companheiro deles. Porque sim, aquelas pessoas que atacaram o Joe e a Ellie lá na universidade, no episódio 6, vieram desse grupo, companheiros dessas pessoas. A gente percebe que ele vai embora um pouco frustrado junto com o Troy. E o Troy mais frustrado ainda porque eles estão com a menina que estava com o cara que matou o companheiro deles e o David não faz nada. Mas é claro que o David tinha um plano, ele queria que ela fosse embora, criar-se rastros que eles pudessem seguir depois e encontrar também o Joe. É claro que durante toda essa sequência a gente percebe que ele, em momento algum, demonstra hostilidade, ao menos não diretamente, com relação a Ellie, e a gente fica se perguntando meio que por quê. Eu joguei os jogos, eu já sabia mais ou menos o que ia rolar nessa sequência, mas fica a impressão na série de que de fato ele admira a Ellie, de alguma forma. De repente ele acha que ela pode ser uma boa adição para a comunidade deles. E esse seria o motivo dele ter impedido o Troy, o capanga dele, de ter matado ela todas as vezes que ele teve oportunidade, não foram poucas. Aí ele volta pro esconderijo, encontra o Joe do mesmo jeito que ela deixou.
ela aplica ali a penicilina de uma forma meio desajeitada, afinal de contas, eu não saberia onde aplicar a penicilina, eu concordo, eu preciso confessar pra vocês. Mas enfim, ela... E, enfim, aplicou. Nesse meio tempo, David se organiza, com mais pessoas ainda, seguem os rastros e chegam no local onde eles estão escondidos. Ele percebe a presença deles antes que eles percebam a presença dela. Ela deixa uma faca com Joe, porque ela não consegue fazer ele acordar, então ela diz, olha, se alguém entrar aqui, procura força, sabe Deus de onde, e tenta se defender. Ela cobre a porta que dá acesso onde ele tá, e sobe no cavalo para tentar afastar eles dali. Chama eles vão correndo atrás dela, ela dá uns tiros, não chega a acertar em ninguém, mas o Troy tem uma mira muito boa e mata o cavalo, fazendo com que a Ellie caia, perca a consciência e seja capturada. É quase como se um sinal de alerta tivesse soado na cabeça do Joe. Ele escuta alguém entrando na casa, alguns dos homens ficaram para trás para tentar achar, eles sabiam que ele estava ali em algum lugar, então eles precisavam achá-lo. Consegue levantar, arranja forças não sei da onde, captura 2 capangas e arranca deles a informação de onde é o alojamento. E se vocês escutarem fogos é porque hoje saiu um resultado do vestibular, então tá rolando festa aqui na rua e saindo daqui eu vou pra lá. E é interessante porque nesse momento a gente percebe de novo, só que agora de uma forma muito mais intensa, toda a selvageria do Joe. É como se o instinto violento, aquele instinto animal dele, fosse despertado pelo instinto paterno que ele possui com a Ellie. Ele não tem medo, ele não tem limites, ele não tem misericórdia. É como se um animal perdesse a cria, de fato. E eu acho que todo esse episódio, toda a construção desse episódio é sobre isso. Sobre os instintos violentos que mantêm as pessoas vivas. Por parte do David, com essa necessidade de sobrepujar pessoas vulneráveis, né? Através da palavra, pela imposição de uma autoridade que é muito oportunista. E assim, com níveis visíveis de sociopatia. Por parte da Ellie, que tem impulsos quase animalescos para se defender, para defender a pessoa que ela tá protegendo, que no caso é o Joe. Por parte do Joe também, que mesmo sendo marcado a vida inteira, essa nova vida dele, né, depois do apocalipse, pela violência, agora libera isso com um propósito que vai muito além dele. Mas enfim, não fica só por aí porque piora muito mais. Isso porque o David, além de tudo isso, ele é um grande... Eu não posso falar a palavra que tá vindo na minha cabeça, porque senão o YouTube, ele já não entrega esse vídeo. É aí que ele não vai entregar mesmo pra ninguém, se eu usar as palavras devidas aqui. Enfim, David, já com a Ellie ali capturada, faz propostas pra ela que, enfim, são de enojar. E essa cena toda, essa cena onde ela tá presa e ele tá conversando com ela vai escalando o desconfortável, o desprezível, causando nojo na gente. Mas, ao mesmo tempo, ela vai mostrando que a Ellie tem defesas. Ela tem as próprias defesas. Ela finge se deixar levar pelas coisas que o David está falando, permite com que ele se aproxime, faz com que ele se sinta seguro só pra dar o bote. Ela deixa o David tocar na mão dela, só pra quebrar o dedo dele. Ela tenta pegar as chaves que estão no chão, não consegue, e nesse momento acaba toda a gentileza. Ele agride a Ellie, ele tira ela da cela pra matá-la, pra transformá-la em picadinho, literalmente. Ele, com a ajuda ali do Troy, sobrepujam ela consegue morder o braço do David, mas mesmo assim eles levam ela pra dentro de uma mesa onde ela vai ser cutelada. E como último recurso ela fala que ela é infectada. Ela fala, eu tô infectada, eu te mordi, agora você tá infectado também. E é muito interessante porque toda essa sequência, desde a Ellie dentro de uma cela, sem nenhuma possibilidade de fuga, vai escalando uma série de acontecimentos super plausíveis que permitem que ela fuja. Ela usa esses segundos de dúvida quando ela mostra o braço dela mordido pra fugir. Dá uma cutelada no Troy, sai correndo, o David vai atrás. Eles têm uma breve luta ali no salão que tá próximo da cozinha onde eles estavam. E nesse momento o David tenta abusar da Ellie. E assim, no jogo essa cena já era algo muito desconfortável, muito pesado de se ver. Só que a atuação da Bella Ramsey conseguiu atribuir todo um peso a mais que, eu não sei, quando ela consegue se desvencilhar, quando ela consegue recuperar o cutelo e ela começa a golpear o David 1, 2, 3, 4, 5 vezes, eu não sei vocês, mas eu não queria que ela parasse tão cedo não. Ela sai daquele lugar em choque, completamente abalada, completamente transformada, ela sai de lá uma pessoa quebrada. E é muito interessante porque aqui a gente consegue perceber toda a transformação da personagem, da Ellie que a gente viu no primeiro episódio pra Ellie que a gente vai encontrar de repente na segunda temporada, que é a Ellie do segundo jogo, que é uma Ellie completamente diferente.
Aquela Ellie brincalhona, aquela Ellie leve, aquela Ellie que se divertia contando piadinhas sem graças, ela morreu. Ela não existe mais. Existem resquícios dela, é claro, mas ela se transformou em outra pessoa. Ali fora, ela encontra Joe e, sem conseguir falar muitas palavras, eles se aproximam, ela tenta explicar o que aconteceu, mas ela não consegue porque faltam palavras. É como se saísse lá de dentro uma Ellie guerreira, uma Ellie animalesca mesmo, e aos poucos ela fosse se recuperando, ela fosse voltando a ser aquela Ellie garota. E nisso vem o choro, nisso vem o desespero. E Joe não pode fazer muita coisa, além de oferecer, é claro, o acalento de pai. Até porque dessa vez ele não conseguiu proteger a Ellie teve que se salvar sozinha. E eu acho que esse ponto é uma chave muito importante para a gente entender as ações que vão acontecer no próximo episódio, no season final da temporada. Mas sobre isso a gente vai conversar na semana que vem. Espero que vocês tenham gostado, eu sou o Eric Batalha, esse foi um episódio pesadíssimo. Só de falar sobre as coisas que aconteceram parece que pesou aqui também. O clima ficou denso, mas The Last of Us é isso, né? Às vezes é difícil manter o sorriso quando a gente fala de uma série que toca a gente de uma maneira tão forte. É isso aí, meus amigos. Chegamos ao fim dessa jornada. Quer dizer, ao fim da primeira parte dessa jornada, porque tem muito mais. Olha, vai por mim. Depois de tudo que rolou no episódio anterior, a gente percebe que a Ellie, ela tá muito abalada. Ela viu coisas que nenhuma criança deveria ver, ela viveu, ela fez coisas que ninguém deveria fazer. E isso fica tão visível pra gente. Eu acho que justamente por isso agora é Joe quem tenta se aproximar dela, é Joe quem tá preocupado com o bem-estar da Ellie. Se antes era Ellie que precisava forçar um vínculo, que precisava forçar uma aproximação entre os dois, agora é o Joe que se aproxima, é o Joe que fala sobre o próprio passado, agora sem amarras, que é pra deixar bem claro o quanto o vínculo dele está forte. Mas mesmo assim a impressão de que a Ellie tá quebrada, que ela tá perdida, o olhar dela tá vazio, tá distante, e não é como se a gente não soubesse porquê também. Agora eles estão bem próximos de conseguir alcançar o objetivo deles, não que se importe agora tanto pro Joe, ele até sugere pra Ellie que eles poderiam simplesmente abandonar, deixar tudo aquilo pra trás, voltar lá pra vila do Tommy e ficar em segurança. Ele dá essa escolha pra ela. E aí ele olha pra ele com aquele olhar de, pô, depois de tudo que a gente passou, depois de tudo que eu passei, depois de tudo que eu vivi, depois de todas as pessoas que nós perdemos, não pode ter sido em vão. Ela sente que todas as pessoas que ela perdeu até ali, ela poderia ter salvo. E ainda existe a possibilidade de salvar outras pessoas. Então, o propósito ainda tá muito forte na Ellie. Na verdade, ele foi fortalecido por tudo que eles viveram, ao invés de enfraquecê-lo. E já que a gente tá falando sobre culpa, a gente não pode esquecer que a Ellie se sente muito culpada por tudo que aconteceu. Com a Hayley, com a Tess, com o Sam, até com o Henry, né, que diretamente não foi culpa dela. Mas ela se sente culpada por todas essas mortes, por pessoas que apareceram na vida dela e logo depois foram embora. Sem contar que ela quase perdeu o Joe há pouquíssimo tempo. É como se tudo isso que aconteceu fortalecesse o propósito dela. Esse episódio começa com um flashback, mostrando a mãe da Ellie fugindo, né, de um infectado, provavelmente. Ela mostra o nascimento da Ellie, ela mostra de forma bem clara por que a Ellie tem essa imunidade ao fungo, né, uma imunidade paga ali pela vida da própria mãe, como se fosse um tributo de amor, que é algo muito parecido com o que a gente vê, por exemplo, no nascimento do Luke e da Leia no Star Wars, a própria história do Harry Potter lá no Harry Potter, é muito parecido. São histórias em que o destino da personagem já estão traçados desde os primeiros momentos de vida, desde a primeira respiração. E justamente por conta dessa predestinação, a vida da Ellie vai ser muito manipulada daí pra frente, principalmente pela Marlene, que parte de uma promessa que ela faz pra mãe da Ellie de proteção pra essa manipulação em nome de um propósito maior. E essa discussão de se os fins justificam os meios, eu acho que nem vale, nem cabe mais aqui, porque na prática eles se misturam, se confundem, enfim. Mas em meio a tudo isso, a gente percebe que aquela Ellie criança, né, aquela Ellie inocente, aquela Ellie brincalhona, ela tá em algum lugar lá no fundo. Durante todas essas investidas que o Joe tá fazendo pra tentar arrancar um sorriso, pra tentar conversar, pra tentar fazer com que ela se comunique com ele, a gente percebe que ela não tá deixando de se esforçar. Ela quer conversar, ela quer ser a pessoa que ela era antes, mas ela acabou de sofrer um trauma muito grande. E aí que acontece um dos momentos mais bonitos do jogo, que acabou se tornando um dos momentos mais bonitos da série, que é a cena das girafas. Acontece que ela vai correndo na frente do Joe e ela dá um grito pra ele vir correndo, ele até se assusta, né? Mas não são gritos de susto, de terror, nada. São gritos de animação, porque ela encontra várias girafas andando soltas ali no meio da cidade.
Em meio a todo aquele peso, a toda aquela tristeza, a toda aquela dor, a gente escuta esses risos de inocência de quem acabou de descobrir uma coisa nova. Mas isso não dura muito tempo, porque logo depois eles são capturados pelos soldados dos vagalumes. E é isso. O grupo que eles tanto procuraram durante toda a temporada finalmente acha eles, né? Eles acabam ficando desacordados por conta do ataque, né? Os vagalumes não sabiam quem eles eram. Então eles vão com toda a força pra cima dos dois. Eles não se machucam muito, né? O Joe se machuca um pouco, acredito que a Ellie não se machucou nem um pouco. E o Joe já acorda lá na base, lá no quartel-general dos vagalumes. Ela explica pra ele o que aconteceu, fala que eles estão seguros, que a Ellie já foi levada para fazer o procedimento no qual ela forneceria o material para a criação de uma vacina, e o Joe instala alguma coisa e ele quer saber um pouco mais sobre isso. Acontece que a imunidade da Ellie se deve ao fato do fungo ter crescido junto com ela, ter mutado dentro dela. Então, para eles conseguirem entender esse fungo mutado, para conseguir reproduzir isso e aplicar em outras pessoas, eles vão precisar retirar esse fungo do corpo da Ellie. Só que o fungo se reproduz no cérebro. Para conseguir uma vacina, a Ellie tem que ir com Deus. E aqui a gente percebe que a Marlene sabe que ela tá sacaneando a Ellie. Ela sabe que tá sacaneando o Joe. Mas o propósito valida tudo. O propósito dela vai validar essas decisões sacanas que ela tá tomando. E assim, acho que nem vale a pena a gente entrar numa discussão sobre a ética que envolve essa escolha. Primeiro porque eu não acho que eu tô apto a fazer essa discussão, principalmente nesse espaço de tempo que a gente tem aqui, que é muito curto. E segundo porque não é uma discussão nova dentro do entretenimento. Cada escolha tem uma consequência. E a vilania referencial, que é como eu gosto de chamar esse posicionamento de achar algo ruim a partir de um ponto de referência que a gente é colocado, a partir da narrativa de determinada história, parte justamente desse princípio, dessa discussão sobre ética. Desse princípio, desse artifício, dessa ferramenta que já é muito discutida aí pelas pessoas que realmente entendem de cinema e de audiovisual, que não chega a ser o meu caso. Mas o importante pra gente aqui é saber que a Marlene conhece o peso de cada decisão que ela toma. E ao mesmo tempo que ela tem um compromisso maior com a humanidade, segundo ela, o Joe tem um compromisso com a Ellie. Quem tá certo, quem tá errado, não cabe a mim dizer pra vocês. Eu acho que isso vai muito da percepção de cada um. Só que, diferente da maioria das histórias, que isso fica em aberto e a gente não precisa pensar por muito tempo sobre isso, o desdobramento das coisas que vão acontecer daqui em diante são todos baseados nesse princípio. A sequência seguinte, em que ele sim massacra dezenas de pessoas para salvar a vida da Ellie, para impedir que o procedimento seja realizado, é todo preenchido por uma trilha sonora bem branda, sabe? Sem grandes dum, dum, dum. É uma trilha sonora muito contrastante com a cena de ação que está acontecendo, justamente para mostrar pra gente que o Joe, ele tem aquele propósito. Então, cada tiro que ele dá não tem peso nenhum pra ele. Cada vida que ele tira não tem peso nenhum pra ele, contanto que ele consiga salvar a vida da Ellie. Ele fica cego. Os atos deles tiveram um objetivo como base de ser, algo muito parecido com o que a Marlene fez também, só que em escalas completamente diferentes. Só que aqui o que pesou mais foi o instinto do pai. Então por esse motivo ele conseguiu sobrepujar dezenas de soldados para salvar uma pessoa. Que é um paralelo com o impacto maior do que aquilo vai ter no mundo. Ao salvar a vida da Ellie, ele impede que milhares de vidas sejam salvas. Milhões até. Mas isso não importa pra ele. E esse momento da história deixa muito claro pra gente também quanto o Joe e a Marlene se sentem à vontade para tomar decisões pela Ellie. A Marlene recebe a Ellie desacordada no hospital, já encaminha ela para a sala de cirurgia, não dá a ela a escolha, né, de dar a vida ou não pelo propósito, e Joe também, com a Ellie desacordada, tira ela dali, negando a ela a escolha de dar ou não a vida pelo propósito. Já longe dali, depois de ter massacrado boa parte dos vagalumes, aí ele acorda, ele diz pra ela que tá tudo bem, mente pra ela, fala que tem várias outras pessoas como ela que também são imunes, que as pessoas nos vagalumes já desistiram de encontrar uma cura porque não conseguiram, que o hospital onde eles estavam foi atacado por bandidos e ele mal conseguiu salvá-la para que eles pudessem fugir. Enfim, ele inventa uma história lá para ela. E a mentira do Joe aqui, para mim, teve duas funções muito claras, muito específicas. A primeira, um tanto egoísta, que é de manter ele próximo dele, segura próximo dele, mesmo não eximindo a própria consciência da culpa que aquilo implica. E a segunda é de eximir a Ellie, a consciência da Ellie de não ter cumprido o próprio propósito. Principalmente quando depois de tudo isso ela fala com as próprias palavras que ela estaria disposta a fazer qualquer coisa para ajudar a achar uma cura. Quando eles chegam e avistam a vila do Tommy, que é onde eles vão ficar,
ela vira pro Joe e pede pra ele confirmar toda a história que ele contou. Ela pergunta de novo se tudo aquilo que ele disse é verdade. Ela precisava saber se de fato ela não era tão especial quanto ela achava que era. Se tudo que aconteceu, se a Tess, o Henry, o Sam, a Rayleigh, se todo mundo que ela perdeu durante todo esse tempo tinha sido em vão. E Joey mente. Joey olha pros olhos dela e fala que sim, tudo que ele contou era verdade. E no olhar da Ellie, no olhar da Bella Ramsey, a gente percebe que ela aceita acreditar. A gente não sabe se ela acredita de verdade. Mas o ok que ela diz, o ok que fecha essa temporada, é um ok de coadunação. Mas a pergunta que fica é, até que ponto essa escolha da Ellie de acreditar em Joe vai durar? Até quando a consciência dela vai permitir que ela não tenha certeza de tudo aquilo que aconteceu? Isso a gente vai ver provavelmente daqui a muito tempo, porque a previsão é que a segunda temporada saia só em 2024, em 2025, né? Mas não se preocupe, porque quando sair a gente vai estar aqui, vamos estar juntos novamente, gente. Um beijão. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou esse especial aqui do Praticamente Inofensivos. Foram 9 semanas incríveis que nós passamos juntos. E não deixe de acompanhar a gente. Vai continuar tendo vídeo aqui toda semana. O Marci tá fazendo vídeo, o Rodrigo tá fazendo vídeo, eu tô fazendo vídeo. Vamos voltar a fazer vídeo juntos, se der tudo certo, em breve. E é isso. Deixa o comentário aqui embaixo, curte, compartilha com quem você gosta e até a próxima.